Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. Não, tá? Sumiu. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Puro Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais de salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos pesa em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações.
Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. A Rádio dos Amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É a primeira rodada da Copa Paulista. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 19 horas. Guarani e Paulista de Jundiaí. Fazendo a abertura da Copa Paulista. Você vai acompanhar tudo com toda emoção através do timaço da Web Rádio Gringo. Informações, detalhes e, lógico, a sua interação. Porque a nossa, a sua, é essa daqui, ó. Sempre ligadinho na nossa. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É isso daí, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira, temos aqui a nossa jornada esportiva assim. Copa Paulista, Guarani Paulista de Jundiaí, a bola vai rolar daqui a pouquinho e vamos girando esse timaço da Web Rádio Gringo, que vai fazer e trazer as informações e as emoções dessa partida de futebol, começando com ele. Carlos Zanqueta. Uma ótima noite, Lemão Zanqueta, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva, desta vez, Copa Paulista. Muito boa noite, Anderson, Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e você, ouvinte esperto da Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos chegando aqui direto do estádio
Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho o Guarani estreia na Copa Paulista, tentando uma vaga na Copa do Brasil. Aqui diante do Paulista de Jundiaí. E você vai acompanhar tudinho na melhor transmissão do Rádio Campineiro. Até já! Esse Lemão Zanqueta, e aqui do meu ladinho, fazendo as anotações direitinho, ele, sempre presença ilustre nas nossas jornadas esportivas, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Uma ótima noite, Wagner Ferreira, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. 3 em seguidinhas, dá pra pedir gol já, hein? Sábado, domingo, segunda, tá legal demais. Wagner, desta vez pra Guarani e Paulista, Copa Paulista. Pois é, parece que foi ontem, né? E foi mesmo, né? Tivemos aqui no estádio Brinco de Ouro acompanhando a vitória do Guarani em cima da Itabaiana por 2-1. E conforme anunciamos, né? Ontem, o povão deve estar acompanhando a nossa transmissão. Estamos aqui para uma transmissão romântica, né? Vamos chamar assim, de uma Copa Paulista, que pela escalação do Paulista, você vê de 1 a 11, aquela escalação raiz, onde o goleiro é número 1, o ponto esquerdo é número 11. Já a escalação do Guarani, daqui a pouco vem o alemão Zanqueta para informar. É uma salada com a numeração. A gente conhece os jogadores, mas quem não conhece vai ficar perdidinho. Mais perdidinho que bala de tiroteio da Polícia Militar. Mas é isso aí. Estamos aqui para acompanhar essa Copa Paulista, uma Copa importante, principalmente para o Guarani, que vê que é o caminho mais curto para chegar à Copa do Brasil e por isso coloca em ação jogadores que até há pouco tempo estavam disputando essa Copa, essa Série C. Jogadores que podem não ter sido titulares, mas pelo menos reservas, convocados para todos os jogos. Então é um time muito forte esse do Guarani para enfrentar um paulista que há 9 anos está fora dessa Copa Paulista. Volta agora e lembrando que o Paulista tem 3 títulos dessa competição, né? 99, 2010 e 2011. Então é um time que está procurando se ajeitar também, né? O Paulista já teve grandes glórias, né? Passou por momentos difíceis com sua administração, perdeu divisões. E agora está tentando se reestruturar. Então vamos ver como é que esse Paulista se comporta hoje diante desse Guarani, que para mim é favorito para conseguir a vitória já nessa primeira rodada desta Copa Paulista, Anderson. Tá aí, esse Wagner Ferreira, a Copa Paulista que é composta por 4 grupos. O primeiro grupo são 5 equipes que fazem parte desse primeiro grupo aí do grupo 1, que é o Grêmio Prudente, Araçatuba, Noroeste, Linense e Monte Azul. Grupo 2, Comercial, Itapirense, Botafogo, Inter de Limeira, Francana e União São João. Grupo 3, que é o grupo que o Guarani está aí participando. Primavera de Indaiatuba, Rio Branco de Americana, Guarani, Paulista de Jundiaí, o São Bento lá de Sorocaba e o 15 de Piracicaba. Grupo forte, hein? Grupo 4, São José, a Portuguesa Santista, o Santo André, Oeste, São Caetano e também o Taubaté. Wagner Ferreira, só falando, né, questão de grupo, esse grupo do Guarani aí, se for analisar as equipes, né, é o grupo mais forte, ou não? Essa Copa Paulista é regionalizada, né? Então você sabe que nesse setor aqui da nossa região, os times mais chegados, mais próximos, que aliás é o que é muito interessante, né? Para evitar de viagens desgastantes, o campeonato já é deficitário. Dá para ir a pé. Então, os times são da região que nós conhecemos. No Rio Branco, eu não sei, já teve momentos de glórias também, como o Paulista também teve. Exato. O Primavera é um time emergente, né? Que tem aí os empresários aí investindo, revelando vários jogadores aí para o campeonato, para o futebol brasileiro. O 15 de Piracicaba é sempre aquele que bate na trave, nunca chega. E o Paulista, que nós vamos ver hoje. Então é um time, é um grupo que eu não diria forte, eu acho que pela presença do próprio Guarani. Eu acho que poderíamos chamar assim. E lembrando que desses 6, saem 4, né? Para o mata-mata. Então, acho que grandes possibilidades aí para o Guarani seguir em frente nessa Copa Paulista. Legal, esse Wagner Ferreira analisando aí os grupos da Copa Paulista, passando os resultados dos jogos que já aconteceram nessa primeira rodada. O Araçatuba venceu o Linense por 2-1, Rio Branco 0, Primavera 0, Santo André 0, Portuguesa Santista 0, Comercial 1, Francana 0, Grêmio Prudente 3, Monte Azul 1, União São João 0, Itapirense 1, São José 2, Taubaté 0. Olha o clássico aí lá do Vale do Paraíba, hein? Hoje temos aqui o jogo aqui no Brinco de Ouro, a jornada esportiva da Gril, que você já está acompanhando, Guarani Paulista. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Brinco de Ouro, Oeste e São Caetano, e também São Bento e 15 de Piracicaba. Fechando a rodada,
No dia 18, Inter de Limeira e Botafogo. No grupo do Guarani, então, nós tivemos apenas um jogo, né? O Primavera empatou com o Rio Branco, os dois estão aí liderando com 1 ponto. 0-0. É, exatamente. E daí, o restante ainda, Guarani, Paulista, São Bento e 15 ainda não jogaram. Lemão Zanqueta, fala pra mim uma coisinha. O técnico Marcelo Cordeiro escalou o Guarani, correto? Sim. O técnico Fausto Dias escalou o Paulista. Ô, louco, meu. E a arbitragem também está definida, correto? Também. Então vamos fazer o seguinte, o meu amigo Lemão Zanqueta, vamos colocar as escalações no ar para o nosso amigo da Web Rádio Gringo conferir as equipes, começando com a equipe do Bugrão, a equipe do Guarani. Em oferecimento a Eletrolar, tem tudo para o reparo da sua casa. Vai quebrar a parede para quê, seu tonto? Passa na Eletrolar que você vai encontrar o melhor reparo para sua casa. Marcelo Cordeiro escalou a Rádio Gringo, coloca no ar 1 Fred, 2 Cauê Rafael, 3 Lucas Justen, 4 Léo Coutro, 6 Tite, 5 Vinícius Iuji, 8 Vinícius Cauê, 10 Pablo, 11 da Pastelaria Ryuta Takahashi, 11 João Vitor, 9 Samuel. Repeteco do Bugrão, Zanqueta. Fred, Cauê, Rafael, Lucas Justen, Léo Coutro e Tite, Vinícius Iude, Vinícius Cauê e Pablo, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Tá aí a escalação da equipe do Guarani, que vai fazer a sua estreia. Daqui a pouquinho as equipes entrando no gramado nesse momento aqui no Brinco de Ouro. Vamos lá, até Jundiaí, com o técnico Fausto Dias, a escalação do Paulista, Zanqueta. Vamos até Jundiaí, pegando em Anguera, passando por Louveira, chegando a Jundiaí, linda Jundiaí. 1, Lee Whitson. 2, Renato Marola. 3, Maicon Ramos. 4, Zé Menões. 5, Lucas Silva. 6, Biro. 7, Miguel Elias. 8, William Monteiro. 9, Gustavo Índio. 10, João Choco. E 11, Guilherme, o técnico Fausto Dias. Repeteco do Paulista, Lemão Zanqueta. Li, Renato Marola, Maicon Ramos, Zé Mendes, Lucas Silva e Biro, Miguel Elias, William Monteiro, Gustavo Índio, João Choco e Guilherme. Tá aí a escalação do Paulista de Jundiaí. Agora, o Zanqueta, vamos lá, vamos passar a arbitragem do jogo, por gentileza. A arbitragem tá com ele o Rodrigo Fernandes Júnior, o auxiliar 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, o auxiliar 2, Jefferson Iago Franco Pinto. E o árbitro, quarto árbitro é ela, Thalita Jimenez de Freitas. Tá aí, escalações definidas, arbitragem também definida. Wagner Ferreira, o que pode esperar aí do Guarani nessa Copa do Brasil? Você frisou bem, Guarani que quer aí a vaga na Copa do Brasil, e para isso precisa ser campeão da Copa Paulista. E para isso coloca em campo a maioria dos jogadores aí do elenco, né? Titular, inclusive, jogadores que já participaram desta Série C do Campeonato Brasileiro. Tem aí o Fred Conte, né, que toda hora estava sendo convocado para a reserva do goleiro titular. O Lucas Justo, até outro dia era titular da lateral direita. Aliás, eu não sei como é que o Marcelo Cordeiro vai se ajeitar aí, porque coloca 2 laterais direitos. O Lucas Justen vai com a 3, é lateral direito. E o Cauê, lateral direito, vai com a 2. Será que o Lucas Justen vai ser o primeiro zagueiro? Eu quero ver o posicionamento. O Léo Coutro também foi contratado para ser, né, titular, inclusive, do time principal. O Tite, ou Titi, como queiram, é prata da casa, aí merece ser prestigiado. E o Vinícius Cauê, toda hora estava relacionado para o banco de reserva do time principal. O Vinícius Iuji da mesma forma, o Pablo Baioni, então, ele chegou a ser titular desse time do Guarani. No ataque, o Takahashi, é aquela surpresa que dizem que nos treinos é um leão, arrebenta no treinamento, mas nós não vimos jogar ainda. Vamos ver como é que se comporta o japonesinho. O Samuel briga com a balança, aquele jogador que está fora de forma, ou pelo menos vamos ver se readquiriu sua melhor forma.
é o camisa 9, o centroavante, esperança de gols. E o João Vitor, né, que é sobejamente conhecido, é do torcedor do Guarani. Então é um time forte, time que para mim é favorito para conseguir o resultado na noite de hoje. Enquanto que do lado do Paulista nós não conhecemos, né? Vamos acompanhar pela primeira vez o time da cidade de Jundiaí, que tem como técnico o Fausto Dias. Aliás, eu não sei por que o nome é Fausto Dias, se o nome dele é Aderson Dias Martins Neto. Tem nada a ver com o Fausto Dias. Louco, meu. Pois é, em todo caso, né? Arrumaram um apelidão aí pra ele de Fausto, vamos nessa. Fausto Dias tem 43 anos, já dirigiu a Inter de Limeira, já dirigiu o Atletique de Minas Gerais. E, portanto, está aí no Paulista Futebol Clube, que, inclusive, perdeu a final agora da Série A4, e subiu, perdeu o título, mas conseguiu subir para a Série A3 do Campeonato Paulista. Inclusive, perdeu a final para o União Barbarense, né? E nosso vizinho aqui também. Então, tá aí o vice-campeão da A4, o time do Paulista Futebol Clube de Jundiaí. Não conheço a maioria dos jogadores aqui, não conheço realmente. E eu espero que a gente tenha um bom espetáculo, né, Anderson? Vamos ver, porque o Guarani tem tudo para ser o protagonista no jogo de hoje. A menos que o Paulista nos surpreenda com essa escalação que para nós aqui é realmente uma incógnita. Grande Wagner Ferreira. O Wagner, Lemão Zanqueta, vocês que talvez, como eu disse ontem na transmissão, eu preciso passar na Óticas Ferrari mais do que urgente. Mas essa numeração do Paulista vai dar trabalho. Não. Você enxerga legal aí, Lemão? Eu não tô enxergando nem que eu escrevi. Ô, Lemão, o Anderson vai no rumo, né? Vai no rumo, exatamente. Zagueiro, ali é no meio, o pé ponta do é o lado de lá. jeito. Vai ser o jeito. E você eu tava olhando aqui o número 7 do Guarani, e Ryuta Takahashi, ele é menor do que o reajuste salarial. Ele realmente parece um menininho ali, ele veio correndo na direção aqui, né? Deu um pique e, de novo. Eu falei, vai pegar sorvete, não pode. Pai, dá um sorvete! Exatamente. A equipe do Guarani que vai começar aí o primeiro tempo jogando no gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. Consequentemente, a equipe do Paulista no gol ali do placar eletrônico. Guarani com seu uniforme verde, camisas verdes, meiões verdes e os calções brancos. A equipe do Paulista com seu uniforme tradicional, listras vermelhas, pretas, brancas ali, meiões brancos e shorts pretos. E a arbitragem com a camisa laranja, meiões laranja e o shorts preto também. Torcida do Paulista fazendo presença aqui no Brinco de Ouro. Aliás, o público, Lemão, mais ou menos, até que tá bom. O público até que é razoável. Eu queria saber por que a raça tricolor coloca a faixa de ponta cabeça. Será que eles estão pensando em chegar no brasileiro da Série A? Até chegar à Série A1, né? Tá aí de novo o Paulista que praticamente tinha se extinguido, né, Wagner? É verdade, tá ressurgindo das cinzas aí o nosso Paulista. Agora, o ingresso hoje me parece que tá custando 5,10, hein? 5 a meia, 10 a inteira. Exatamente isso, e temos um público até que razoável do Paulista. Eu acabei de contar aqui 114 pessoas presentes de Jundiaí aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Isso porque ele não estava enxergando o que ele escreveu. Olha aí, esse é o Lemão Zanqueta. Partida vai começar, quem vai dar o pontapé inicial é o Samuel. O Guarani começa essa partida. A Copa Paulista vai começar para Guarani Paulista. Você vai acompanhar, lógico, aqui na nossa web Rádio Grigo, todos os detalhes. O árbitro conferindo os últimos detalhes para dar o início dessa partida. Vai apitar o senhor Rodrigo Fernandes. Apita o árbitro! Começa a Copa Paulista para o Guarani, começa a Copa Paulista para o Paulista de Jundiaí também. E você tá ligadinho aqui na nossa web Rádio Grigo, curtindo as emoções, as informações, esse timaço da web Rádio Grigo, junto com você. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com Lemão Zanqueta. A bola vem trabalhando a equipe do Guarani, trabalhando com o jogador que é o Vinícius Diúde. Joga lá do lado canhoto. Quem recebeu foi o Titi. Titi joga mais à frente, vem descendo o João Vitor, faz a finta. Fez a finta legal, lá pelo lado canhoto. Vem chegando a marcação, em cima dele é do Renato Marola. A bola saiu, lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Tentou arriscar uma jogada ultrassom, passar pelo meio do zagueiro. Ele colocou para a linha de lateral, primeiro lateral do Guarani. Vai fazer a cobrança o Titi. Titi ou Titi, ô Wagner? Como você preferir. Eu vou de Titi. Eu vou de Titi, que é mais fácil do que Titi.
Bom, trabalhando o Guarani aqui no círculo central, a bola com o Lucas Justen. Lucas Justen de zagueirão, hein? Ele que é lateral. Recolhe a bola ali com o Léo Coutro, faz o domínio, joga na canhotinha com o jogador que é o Titi. Já encostou para receber ali o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê joga na frente. Quem vem descendo é o Pablo Baianinho, vai bater daí. Tem espaço, toca na frente com o Samuel, faz o domínio, vai bater, faz o toque ali pro João Vitor. O Guarani vem trabalhando ali já dentro da grande área. Aí o Canhoto puxou, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, tira a zaga. A bola sobra ainda com o Titi. Titi faz o domínio, vira atrás. Quem recebeu ali é o Vinícius Cauê, agora o Vinícius Yudi com o Titi. Titi faz o domínio. O Guarani vai jogando, vai recuando ali no círculo central com o Léo Coutro. Léo Coutro faz o domínio, já joga na canhota com o Lucas Justen. Lucas Justen joga mais à frente ainda. Opa, a bola saiu. O Cauê Rafael não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu, é lateral pro Paulista, correto? Barbaridade, Tchê. Mas que jogada ridícula. E veio o Paulista trabalhando ali com o número 7, que é o Michel Elias. Michel Elias recua lá com o jogador que é o Michael Ramos. Vai saindo jogando pelo setor defensivo a equipe do Paulista. O Zé Mendes toca com o Lucas Silva. O capitão vai virando agora sim com o Michael Ramos. Michael Ramos faz o lançamento lá na frente pra ninguém. Fica fácil pro goleirão Fred Conte, o capitão da equipe bugrina hoje. Quando saiu a escalação do Guarani, né, nós dissemos aqui que 2 laterais direitos, né? O Cauê, que tá com a 2, e o Lucas Justen. O Lucas Justen é realmente um zagueiro. E tem porte para isso, inclusive, né? Jogador alto ali, faz a dupla com o Léo Coutro. E o Guarani trabalhando aqui do lado direito. Bola com o jogador que é o Lucas Justen. Lucas Justen de pé na direita, faz o lançamento lá pra canhota pro João Vitor. Evitou a saída, toca de cabeça, mas saiu. Tá lá, o auxiliar número 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, anotou, é lateral para a equipe do Paulista, lá do lado direito, o campo defensivo. Tá lá o Renato Marola para fazer a cobrança, encostou para receber, quem tá ali é o William Monteiro. William Monteiro recua com o Ramos mais atrás agora com o jogador que é o William Monteiro toca com o zagueirão que é o Michael Ramos, bateu, explodiu em cima do jogador bugrino, saiu, é mais um lateral para a equipe do Paulista. Comecinho de jogo, é a Copa Paulista, é a primeira rodada. A Rádio Grigo tá com você aqui. Estamos juntos nessa. Bola com o Michael Ramos, a bola saiu, bateu no jogador do Paulista, saiu lateral para a equipe do Guarani, correto, Zanqueta? Verdadeiro circo Stankovic. Tá lá no Taquaral esse circo aí, hein? Eu tô fazendo um jabá para ganhar o ingresso. Ah, entendi. Lateral para a equipe do Guarani, quem dá a fazer a cobrança é o Titi. Titi recua atrás com o Léo Coutro. Léo Coutro vai jogando com o Lucas Justen, próximo ao círculo central, setor defensivo, vira para a direita, quem faz o domínio é o Cauê Rafael, encostou o Yuta Takahashi para receber, o Cauê Rafael pisa na bola, joga atrás com o Lucas Justen, mais atrás ainda com o Fred Conte, faz a pressão lá, o jogador que é o Gustavo Índio, ele vira, toca a bola com o Titi, joga dentro da grande área com o Léo Coutro espera a chegada do Pablo Baianinho, recebe, olha, se perder a bola aí, opa, falta! Falta o zagueirão, o Michael Ramos fez a falta aqui no campo ofensivo do campo defensivo do Guarani. E o Hilton Takahashi tentou fazer o domínio, mas o Cauê Rafael chega, pega a bola, a marcação em cima dele é do Biro. O Cauê Rafael recua a bola com o Juca Justen. Tem do ladinho para receber o número 5, que era o Vinícius Yudi, ele prefere tocar com o Léo Coutro. No círculo central, vira lá para canhota com o Titi. Titi mais à frente com o João Vitor. João Vitor toca com o Pablo Baianinho. Pablo Baianinho fez o corte e foi falta. Falta em cima do Pablo Baianinho, anotado pelo árbitro Rodrigo Fernandes, em cima da jogada, né, Zanqueta? Positivo em cima da jogada, Pablo Baianinho tentou trazer para o meio a jogada, recebeu o verdadeiro sanduíche, o árbitro bem posicionado, marcou. Olha o Guarani chegando. Falta para o Guarani fazer a cobrança ali do lado canhoto, na meia esquerda, setor ofensivo já tá, o árbitro pede pro jogador do Paulista, o Titi toca rápido, sai jogando pela ponta lá com o João Vitor, a marcação do Renato Marola em cima dele, dá um toquinho, vai sobrando com o Pablo Baianinho, toca com o Titi devolve a bola, quem tá na bola ali é o Vinícius Cauê mais atrás com o Vinícius Yudi, tentou fazer o toque pro Iruta Takahashi, a bola passou, sobrou com o Biro faz o recuo com o Lee Winston, nome bonito, hein? Ô, Wagner Ferreira, esse nome é chique, hein? Do goleirão da equipe do Paulista. É pra saber o sobrenome, se não é da Silva, né? Lee Winston da Silva. Aqui vai ficar só Lee. É mais fácil, né? Agora o Renato Marola tentou fazer o passe mais à frente, o João Vitor colocou o pé na bola, saiu lateral para a equipe. Detalhe, manda lá. A Federação Paulista, ela gosta de inventar, né? Para manter o credenciamento chato pra caramba e não poder entrevistar jogador, eles mantêm. O alto posicionamento das bolas no campo aqui para fazer o jogo rodar mais rápido, eles tiram. É exatamente isso, né? Tem umas burocracias mesmo quando a Federação Paulista manda os jogos, que é coisa maluca. Aqui no Brinco de Ouro principalmente, né?
que você tem que ir lá no Pretor. Ih, lá vem descendo o Guarani, olha o Hilton Takahashi, pedalou, bateu pro gol, a bola passa sobre o gol do Lewis, vai pra fora. A primeira jogada do Hilton Takahashi, ele deu uma pedalada em frente da zaga ali do Paulista, bateu de perna direita, passou perto, hein, Zanqueta? Ele, na verdade, deu um triciclo. E a bicicleta é muito alta para ele, deu um triciclo, conseguiu pedalar e chutou a bola, passou lambendo o ângulo superior direito do goleiro que voou e nada conseguiu fazer, mas a bola passou por cima do gol, quase o japonês da pastelaria faz o gol. Wagner Ferreira, já estamos aí com quase 7 minutinhos, o tempo tá passando rápido. Tá gostando do comecinho do jogo aí, Wagner? Bem, só dá Guarani no jogo, né? Tá certo que não chegou até agora. Chegou agora com o japonesinho, segundo o Zanqueta. Tentou ali não é bicicleta, um velotrol, né? Vamos chamar assim. Mas finalizou, né? De fora da área, com aquele tamanho, um chute forte, passou por cima do gol. A primeira finalização do ataque do Guarani, enquanto que o Paulista ainda não chegou. Olha o Lucas Justa se complicando, quase inteiro na área, e entregou a paçoca ali, vem descendo a equipe do Paulista, saiu, o árbitro marcando impedimento. Impedimento, mas o Lucas Jussen tocou, tentou fazer o passe em cima do João Choco. A bola foi sobrando lá com o Guilherme. Quase que se complica a zaga do Guarani. Pode continuar, Wagner. Não, só pra falar ali, o Justen pensou que o Choco tava choco. Foi trazendo a gorduchinha pra dentro, quase complicou a defesa do Guarani. Tava dizendo, né, que o Paulista não chegava. Chegou nesse vacilo aí do Lucas Justen. Talvez, né, não se adaptando à posição de zagueiro, porque para nós aqui, que estamos acostumados a acompanhar o Guarani, ele é lateral direito, sempre foi. Então acho que está sendo improvisado aí pelo Marcelo Cordeiro. E lá vem descendo o Guarani, lá pelo lado canhoto, João Vitor toca dentro da grande área, para o Baianinho, vai bater pro gol, bateu, a bola passa! A direita do Luiz Winston e vai para fora! Um bom ataque do Guarani lá pela canhotinha. João Vitor serviu para o Baianinho dentro da grande área. Ele bateu de direita, mas foi para fora. Passou perto também, Zanqueta. Pegou a zaga do Paulista de calça curta num contra-ataque. O João Vitor trouxe a bola para o meio e achou o Pablo Baianinho, que arriscou. A bola passou à direita também do gol, que voou o goleirão por pouco, muito pouco. O Guarani não abre o marcador. E sai jogando o Paulista lá no setor defensivo, bola com o goleirão Leon Winston, ele olha, ameaça fazer o lançamento, olha pra cá, a marcação do Pablo Baianinho em cima dele, sai jogando ali com o Lucas Silva, joga com o Michael Ramos para, recua de novo com o goleirão Leon Winston, o Guarani vai apertando a marcação ali na saída de bola, ele faz o lançamento nos pés do jogador com o Cauê Rafael, bateu de fora da área, o Vinícius Giude bateu prensado, ficou fácil pro goleirão do Paulista fazer a defesa. Caiu? Eu não sei quem caiu, não dá pra ver o número? Caiu. Caiu. Na realidade, quem tá ali caído é o Miguel Elias. É o 7. Número 7 da equipe do Paulista, desabou. Eu achei que você ia falar alguma outra coisa, viu, Zanqueta, quando você falou caiu. Não, mas daqui a pouco. Tá cedo ainda, né? Tá no ar ainda. Falar em tá cedo ainda, o Lucas Jussen era lateral, ele foi pra zaga. Sabe qual que é a próxima posição dele? Qual? Vender McDonald's. Bola atrás com o zagueirão, o Zé Mendes, recua com o Leon Winston, o Guarani todo ali no campo ofensivo, o Paulista tenta sair jogando com o Michael Ramos, tá encostando para receber o Lucas Silva, ele faz o lançamento na frente, passou a bola pelo Gustavo Índio, recua Lucas Justen, para o goleirão Fred Conte, faz o domínio, espera a chegada, rapaz do céu, gosta de aventura, hein? Emoções. Gosta de emoções, o Guarani, o Titi bate lá na frente, faz o lançamento pro Samuel, se batar vai sair sozinho na cara do gol, vai fazer o primeiro gol, o Guarani bateu e... entrou! Alegria, alegria, galera do gol, é gol, é gol! Samuel, camisa número 9, no lançamento sensacional do Titi, deixou Samuel na cara do gol, ele conduziu a bola, invadiu a grande área e bateu sem chances nenhuma pro goleirão Leon Winston, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol.
faz o primeiro gol na Copa Paulista do Guarani. O gol foi dele, Samuel, quando eram jogados 10 minutinhos desse primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Paulista. Torcedor bugrino, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Zanqueta, Samuel, 1-0 pro Bugrão. Em apenas 4 toques na bola da zaga ao ataque, o Guarani marcou o primeiro gol na Copa Paulista. O goleiro Fred jogou para Titi, que lançou a bola para o Samuel. Lanchão, que caminhou com a gorduchinha aí na entrada da área, foi conduzindo, na hora que o goleiro saiu, jogou no seu canto superior direito, abrindo o marcador para o Guarani. Fez jus até agora o melhor jogador, o melhor time em campo no momento. Guarani 1, Paulista 0. Tá aí Wagner Ferreira, o Paulista tá aqui tocando a bola no setor defensivo, 1-0 pro Guarani, aos 10 minutinhos ele, hein, Samuel. Não é surpresa nenhuma, né? Nós estamos acompanhando o jogo desde o começo, só dá Guarani. É o protagonista do jogo, tem maior posse de bola, tem jogadores mais talentosos do que o Paulista, e o gol estava para acontecer. Já 2 chutes a gol, né? Uma do japonesinho, outra não me lembro quem chutou, mas na terceira vez guardou, né? Um lançamento, nós brincamos até aqui, né? Que o goleiro do Guarani gosta de emoções. Quando a bola foi recuada para ele esperou a chegada de um jogador do Paulista para soltar a bola. Aí ele soltou pro Titi, Titi soltou em profundidade, pegou a zaga do Paulista aberta. Entre os zagueiros apareceu o Samuel ali com um jeitão de artilheiro realmente, finalizou fazendo o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Guarani. Guarani 1-0, merece, realmente é o que está acontecendo no jogo, Guarani melhor. E agora o Miguel Elias deu uma entrada no Rio Takahashi lá, o japonesinho ficou no chão, mas já levantou, e o Guarani vem de novo. Bola com o Pablo Baianinho, tava na canhota, vai puxando pro meio, caiu, o árbitro manda continuar. Miguel Elias toca com o Índio faz o lançamento, choco pra ninguém. Pro goleirão Fred Conte, que faz ali tranquilo domínio dentro da grande área, né, Zanqueta? Sem perigo algum, Pablo Baianinho tá lá rolando no chão igual o cachorro de mudança, mas já levantou. Já levantou. E o Guarani sai jogando com o Lucas Justen. O Fred Conte de pé na direita faz o lançamento. O Biro chega, já retoma a posse de bola. Toca a bola com o João Choco. João Choco vai trabalhando ali pelo setor do meio de campo. Tentou fazer o toque, mas já tinha falta sido assinalada. Falta em cima do Lucas Silva. Levou uma carga por trás, o árbitro bem posicionado marcou a falta. Vem o Paulista chegando na área do Guarani. Tá descendo inteiro pra grande área agora. Os atletas do Paulista. Falta ali, praticamente frontal a meta, mas tá longe. Tá muito longe para fazer a cobrança. Tá encostando o Guilherme, tá também ali o João Choco. Vamos ver quem vai fazer. O João Choco de pé na canhota e o Guilherme de pé na direita. Vai vir levantamento para dentro da grande área do goleirão Fred Conte. Estamos aí com 14 minutinhos. 1-0 pro Guarani aqui no Brinco de Ouro. É a Copa Paulista 2025. É o Guilherme. Vai fazer a cobrança de pé na direita, faz o lançamento para dentro da grande área, subiu o Lucas Silva, subiu o Lucas Justen, toca na bola, vai sobrando ainda com o Paulista, faz o recuo pro Biro aqui do lado canhoto, o Biro toca mais à frente, quem tá na bola é o Zé Mendes, tentou fazer a devolução para o Biro, tava ligado na jogada, o jogador ali que é o Cauê Rafael colocou a bola para fora, já cobrado pela equipe do Paulista. Bola com o Miguel Elias. Miguel Elias faz o domínio no setor defensivo, vai virando lá para a direita com o Michael Ramos. Michael Ramos faz o domínio, ultrapassa a linha de vídeo gramado, faz o lançamento lá na frente. Tava buscando o João Choco de cabeça, o Titi colocou a bola em lateral. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tem contato com a Prato Corretora, consórcios e seguros, pelo WhatsApp 19979446. Venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. E o Guarani retoma a posse de bola, bola com o Pablo Baianinho, caiu, o árbitro marcou. Falta do Renato Marola em cima do Pablo Baianinho, caiu mais uma vez o Pablo Baianinho, Zanqueta. Pablo Baianinho que vem se destacando no jogo do Guarani, chamando a responsabilidade, levou a carga faltosa, a segunda falta em cima dele, bem marcada, ó Guarani. Olha o Guarani, Vinícius Cauê, toca, Vinícius Cauê, Vinícius Yudi, rapaz, e os dois ali no meio de campo ali, vai socando a bola com o Cauê Rafael, Samuel, toca a bola, quem vem tá na bola agora é o Yudi toca com o Cauê Rafael, devolve a bola com o Yudi, tentou fazer o toque ali pro Vinícius Cauê, ele tentou fazer a fita, chegou o Lucas Silva, retoma a posse de bola o João Choco, recua lá atrás, com o Michael Ramos, sai jogando a equipe do Paulista, ou tenta sair jogando, né? Tá ali o Zé Mendes, devolve a bola com o Michael Ramos, vai o Pablo Baianinho fazendo uma pressãozinha, ele pisa na bola, toca de novo com o Zé Mendes, trabalhando pelo lado canhoto, faz o lançamento com o Biro, a bola passou por todo mundo, houve desvio,
do jogador do Guarani, a lateral, já batido pelo Biro. Sai jogando rapidinho, tem pressa a bola com o Guilherme, chega a marcação em cima dele do Caô e Rafael sobra com o Miguel Elias. O Miguel Elias faz o lançamento. Como diria aquele, pega esse passinho aí, né, Zanqueta? Nem com turbina nas nádegas, nem com o foguete do Elon Musk, ele conseguiria pegar essa bola. Tá certo que o foguete às vezes estoura, né? Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, primeira rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogados 16 minutos e meio, primeiro tempo, o placar está assim, ó. Guarani 1, Paulista 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da E Gringo. o Paulista tenta sair jogando aqui pelo setor canhoto. A bola foi lançada para o jogador que é o número 9, o Gustavo Índio. Chega, Lucas Justen, recua a bola com o Léo Conte, sai jogando com o Titi lá do lado canhoto. O Wagner... Ih, agora perdeu a bola o Titi. Bola com o Choco. Choco toca a bola com o Índio. Tava ligado no outro. O Léo Contro mirou ali o Laranjinha. O árbitro... doce de abóbora! Acertou. Caiu! Agora a bola ao chão. Wagner Ferreira. E aí, Wagner? Caiu, daqui a pouquinho o Zanqueta informa quem caiu. E aí, o Wagner Ferreira, tá gostando do jogo? 17 minutos e meio, quase? Agora nem manda no jogo, né? O Paulista é um time, eu não diria catado, né? Por causa do respeito que nós temos aos profissionais. Mas agora... E lançamento pro Guarani, entrou Samuel, tava impedido. O toque do Pablo Baianinho pro Samuel, mais uma vez saiu na cara do gol. Perdão, Wagner. Mas o indicativo é de que se o Guarani caprichar um pouco mais, dá goleada no jogo de hoje. Porque só o Guarani tem a posse de bola, tem as melhores chances, já... na terceira tentativa fez o gol. Primeiro foi o Pablo Baianinho, depois o Takahashi e na terceira vez o Samuel fez o gol. Então é só caprichar um pouquinho que saiu o segundo, saiu o terceiro, porque o Paulista é muito limitado, né? Então é um time que está sendo formado aí depois de 9 anos, eu já disse isso na abertura da transmissão, volta à Copa Paulista depois de 9 anos. Tá certo que vem de um vice-título do Campeonato Paulista da Série A4, né? Subiu para a Série A3. Mas é um time muito limitado e o Guarani tem que aproveitar e fazer a lição de casa, porque o grande objetivo do Guarani com essa equipe é esse, é conseguir o título e garantir uma vaga na Copa do Brasil ano que vem. Tá aí, agora falta para o Paulista ali no Círculo Central. A última partida entre Guarani e Paulista foi disputada no dia 1º de março de 2016, Wagner Ferreira. Aqui no Brinco de Ouro, um dia chuvoso, o jogo foi às 19 horas, estava chuvoso esse dia aí. E 1-0 para a equipe do Paulista. Quem fez o gol foi o Rodrigo Arroz. Lembra do Rodrigo Arroz? Ele fez o gol para o Paulista e o Paulista saiu vitorioso. O Campeonato Paulista da Série A2. Foi jogar na Ponte depois? Exato, exatamente. O próprio era a A2 de 2016. A última partida entre Guarani e Paulista. Sai jogando lá pelo setor direito, toca com Marola. Marola toca mais à frente com o jogador que é o William Monteiro. O William Monteiro devolve com Marola lá atrás. Lá atrás com o goleirão Lee Winston. E o público, Zanqueta, melhorou? A torcida do Paulista tá em bom número. O público melhorou significadamente, hein? O time do Paulista chegou agora com 14 motos e 2 peruas. A torcida do Guarani também chegou com o busão. Deve ter em média aqui umas 1.000 pessoas no estádio hoje. Rapaz, sai jogando a equipe do Guarani lá pelo setor canhoto, bola com o Titi, chega a marcação do William Monteiro em cima dele, ele joga na frente, que jogada com o João Vitor, invadiu a grande área, pode pintar o segundo gol, tocando com o Samuel, vai fazer, pegou mal na bola o Samuel. Era pra bater. Eu achei que o João Vitor ia bater realmente, ele preferiu o passe pro Samuel, o Samuel estava marcado, não conseguiu fazer o arremate, perde uma grande chance de fazer o segundo gol, Zanqueta. Num contra-ataque, o Guarani tá chegando, pegando pela lateral esquerda do Paulista, ponta esquerda do Guarani, lateral direita do Paulista, pela terceira vez chegou agora o João Vitor, mas era para ter batido ao gol. Ele tentou achar o Samuel, perdeu a grande oportunidade de ampliar o marcador aqui no estádio. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. E o Guarani retoma a posse de bola, bola com o Lucas Justen, joga com o João Vitor lá no setor canhoto, tem liberdade para cegar ali, vem a marcação do Renato Marola, ele toca com o Samuel, chega a zaga. Tava lá o Michael Ramos, corta, mas a bola sobra com o Hilton
Takahashi. Vem Ryuta. Ryuta ameaça fazer o cruzamento. Toca ali atrás com o Yudi. Yudi pisa na bola, já joga na direita com o Cauê Rafael. Vai fazer o lançamento? Não. Jogou mais atrás com o Lucas Justo. O Guarani todo no campo de ataque. Ele vai virando da direita pra canhotinha com o Léo Couto. Já joga com o Titi. Chega a marcação do William Monteiro. Ele faz o lançamento de novo com o João Vitor. Chegou o Marola. Bola com o Titi. Retoma a posse de bola. Faz o domínio o João Vitor, mas o árbitro marcou a falta do William Monteiro em cima do Titi. Correto, Zanqueta? Positivo no meio de campo ali na intermediária do ataque do Guarani. Matou a jogada e caiu! Caiu. Quem caiu? Caiu agora a bola que o Jé chutou ali no McDonald's. Acabou com o hambúrguer da negada. A falta que o Gé bateu no sábado caiu só agora? Só agora. É, seu Alemão Zanqueta. O Guarani tocando o boi. Se complicou, o Léo Coutro vem descendo agora o jogador que é o João Choco. É ali, invadiu a grande área, chega o Lucas Justen, bateu pro gol, bateu pra fora. Mas houve desvio do Lucas Justen. É escanteio pra equipe do Paulista. O Léo Coutro deu uma vacilada geral agora, hein, Zanqueta? Tá explicado porque foram rebaixados ao time da Copa Paulista. Primeiro o Lucas Justen, que foi tentar fazer a travessia do Mar Vermelho. Quase perdeu a bola. Agora o Coutro foi dar um tapa na bola, furou a bagaça e quase o Paulista chegou no gol do Guarani. Vai lá, vai o João Choco, camisa 10 do Paulista, vai fazer a cobrança de escanteio, primeiro escanteio do jogo para a equipe do Paulista. Vai vir bola de pé na canhota, tá autorizado, ele joga, sai jogando curtinho, bola com o Marola, Marola pedala em cima do jogador do Guarani, o Paulo Baninho escorregou, mas estava lá. Tava o Cauê Rafael, toca com o João Vitor com perdeu o Paulo Baninho. Bola com o João Choco tá lá do lado direito, vai jogando no círculo central com o Michael Ramos. Michael Ramos vai virando com o jogador que é o Zé Mendes, já toca pro Biro aqui do lado canhoto, vem descendo a equipe do Paulista, vai fazer o lançamento, não, chega a marcação em cima dele do Cauê Rafael, ele pisa na bola, joga mais atrás com o Zé Mendes, faz o domínio de perna direita, de perna canhota, faz de um lado, vai do outro, virou lá pro lado direito com o João Choco, coloca pra dentro da grande área, fica fácil pro goleirão Fred Conte. Faz a defesa e sai jogando, escorregou, mas tocou, mata no peito, o Ryuta Takahashi vem descendo, faz o drible de opa! Chegou a marcação, o Miguel Elias toca na bola, a bola sai, lateral para a equipe do Guarani. Leva jeito o japonesinho. Acabou de chegar também o conselho tutelar. Por causa do Ryuta? Isso, se ele levar pancada, o cara vai preso. Ô Wagner Ferreira, eu ia falar pra você agora há pouco, o Titi deu 2 lançamentos lá na frente, um saiu o gol e outra quase, né? O João Vitor tocou a bola pro Samuel, mas que 2 enfiadas de bola do Titi. Era pra ter finalizado esse último lance aí, ao invés de tentar o passe, né? Aí perdeu a chance de fazer o segundo gol o Guarani. Mas falando do japonesinho ali, leva jeito, hein? Domina bem a bola. Tem uma boa movimentação, ajuda aqui na defesa também. Então, merece ser melhor observado aí o japonesinho. Não tem tamanho, né, pra brigar com o Becão, né? Mas. Japonesinho também conhecido como mecânico de carrinho Hot Wheels. Carrinho alemão. Tá tocando a bola no setor defensivo, a equipe do Paulista. A bola com o jogador que é o Zé Mendes, já joga com o Biro, faz o domínio, a marcação do Ryuta Takahashi, ele preferiu tocar com o Miguel Elias. O Miguel Elias vai levando ali pro centro do gramado, o Lucas Silva faz o domínio, já joga mais atrás. Na verdade é o Marola. Ele deu uma invertidinha ali com o jogador que é o Michael Ramos. Toca mais à frente, tocou nos pés do João Vitor. João Vitor sai jogando, toca com o Vinícius Cauê. Vem descendo a equipe do Guarani, tem liberdade, enfiada de bola nas costas do Samuel. Tocou nas costas do Samuel. Se toca na frente, era mais uma saída na cara do gol. Tá displicente o meio do Guarani. Tá colocando umas bolas erradas, se precipitando no último passo, no último terço do gramado. Recuperou o Paulista, que já está no ataque. E vem descendo o William Monteiro. Toca na frente com o João Choco. Chega a marcação do Couto, mas já recuperou. Opa! Falta em cima do Renato Marola. Falta ali pela meia direita, que pode levar perigo para a meta do goleirão Fred Conte, Zanqueta. Numa falta no mesmo jogador que errou o passe no ataque, fez a falta aqui na zaga, falta perigosa, vem chuveirinho ou bola direta, direto no gol do Guarani. É, falta que pode levar perigo, o Wagner, tem que tomar cuidado dessas bolas aqui, o setor defensivo, hein? É um setor que tá merecendo atenção aí nesse time do Guarani, hein? Porque o meio campo tá bem, tá dominando o setor ali, o ataque também tá dando trabalho pra zaga do Paulista, agora a defesa... Nós já vimos aí, né, alguns vacilos do próprio goleiro, do próprio do Coutro, do próprio Lucas Justen. Vamos dar uma caprichada aí no setor defensivo. Mas, no geral, o time tá bem. Bola no o Guilherme. O Guilherme tá lá e o Choco também tá.
Quem que vai fazer a cobrança? Vai fazer o João Choco, bateu de perna canhota, explode na barreira. A bola vai sobrando com o Guilherme. E agora os dois, o Biro e o Guilherme, quase se complica inteirinho. A bola sobra com o Miguel Elias, já joga com o Zé Mendes aqui do lado canhoto. Vem a marcação do Riuta, ele toca mais à frente, vem descendo, chega. Na marcação, o Cauê Rafael, mas a bola saiu agora no toque do Yudi pro Ryuta Takahashi. Não conseguiu pegar. O Beto Teixeira, grande Beto Teixeira, tá falando que tem 1001. O 1 é ele, viu, o Zanqueta? Se você esqueceu de contar o Beto Teixeira. Negativo, o Beto Teixeira está lá na Vitalícias de camisa rosa. Lançamento para o João Choco. Chega o Titi, recupera a posse de bola, já faz o passe lá na frente com o João Vitor, mais à frente ainda com o Pablo Baianinho pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, ele para, faz o break, faz a finta, leva por meio, toca do lado, o João Vitor ameaça fazer a batida, bateu de longe, a bola passa sobre o gol do Luiz e Winston e foi para fora. Chutou muito mal, não era a melhor finalização, tinha o Ryuta Takahashi na ponta, tinha o Samuel no meio, ele arriscou, a bola passou longe do gol do Lee, que bateu o tiro de meta e já colocou o Paulista no jogo. Tá aí, já batido o tiro de meta, sai jogando com o Miguel Elias, o goleirão Lee Winston. Ele vai levando aqui pelo lado canhoto, toca com o Biro faz o domínio, a marcação do Cauê Rafael, a bola bate em cima do Ryuta, sai pra fora, é lateral para a equipe do Paulista, já bateu o Biro, toca com o Miguel Elias, mais atrás com o Zé Mendes, faz o domínio a equipe do Paulista. Você tá curtindo a Copa Paulista, é a primeira rodada, Estádio Brinco de Ouro, Guarani tá na frente, hein, lançamento feito na frente para o Guilherme, lançamento horrível, a bola saiu lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. E agora o árbitro parou a jogada, o Guarani estava ali no setor defensivo lá do canhoto, desabou. Lá, o Lucas Silva Lucas Silva. Desabou, vai entrando o departamento médico da equipe do Paulista. Enquanto isso, Wagner Ferreira, estamos aí, chegando a 28 minutinhos, o Guarani 1-0. O Guarani mexe bem na parte da frente, né? Sua linha de ataque aqui troca muito bem a bola. O japonesinho aí mostra a qualidade. O centroavante já fez o papel dele. O João Vitor agora finalizou, mas não era a jogada melhor, como dizia o Lemão Zanqueta. Do outro lado lá tem o Guarani, tem os jogadores que aparecem também no jogo, meio campo, por exemplo, o Pablo Baianinho já finalizou também. Então, é um time que tem como objetivo o título desta Copa Paulista para ganhar a chance da Copa do Brasil. E com esse time que está aí, eu acho que tem condições realmente, porque está fazendo um bom jogo. Tá certo que alguma correção tem que ser feita aqui na defesa. Mas do meio campo para frente, o time se mexe bem. E o Paulista, cada vez que tem pela frente o ataque do Guarani, treme na base. Aquilo que eu disse, né? Se o Guarani caprichar um pouquinho, faz um placar elástico esta noite aqui no Brinco. Tá vencendo por 1-0, mas já poderia estar 2 ou até 3. Tá aí. Análise de Wagner Ferreira. Agora que foi atendido o Lucas Silva, tá lá. Saiu, né, do gramado, foi atendido, vai entrar, o árbitro já reinicia a partida, sai jogando com o Titi. Já joga com o João Vitor lá no setor canhoto, tá tendo liberdade. O João Vitor, hein? Toca com o Pablo Baianinho, tentou fazer o domínio, sobra com o Michael Ramos, recua atrás com o Lee Winston. Vai ali, o Samuel faz uma pressãozinha, o Lee Winston de perna direita, bate na frente, tá buscando o Guilherme, sobe de cabeça, o Lucas Justo e faz o domínio, o Ryuta, faz a finta, caiu! O Zé Mendes ia tomando o drible da vaca ali do Ryuta Takahashi, rapaz do céu, dá trabalho o japonesinho, Zanqueta. Sabe como é que chama esse drible lá no Japão? Como? Drible da vaca. Você viu como ele matou a bola? Quando ele recebeu, a bola grudou no pé dele. Exatamente, ele fez o domínio, já estava dando ali, né, a famosa meia-lua, drible da vaca, como queiram, né? Mas o Zé Mendes não passou o rodo no Ryuta. Falta para o Guarani, frontal a meta do goleirão Lee Winston. Estatuto da infância e do adolescente, ele precisa tomar cuidado. Tá um aqui no gramado, estão aqui. Tá ali, os dois Vinícius, o Vinícius Cauê e o Vinícius Yudi.
O Vinícius Cauê de perna canhota, o Yudi de perna direita. 1, 2, 3 homens na barreira da equipe do Paulista. A barreira tá ali, já na entrada da meia-lua. Bateu o Vinícius Cauê. Fácil para o goleirão Lee Winston fazer a defesa. E sai jogando rápido. Aqui no setor canhoto com o Biro. Tá abrindo o Guilherme para receber. Ele pede, tá passando o Miguel Elias também. Ele toca a bola com o Miguel Elias. Tá fechando o Índio. E recebeu, sai Fred Conte. Tá ali a bola com o Lucas Justen. Lucas Justen sai jogando. Espalha a bola ali o Lucas Justen. Rapaz do céu, saiu bem demais o Fred. Bola com Samuel. Falta. O árbitro deu apenas jogada normal do Michael Ramos em cima do Samuel. Foi na bola, né? Foi na bola. Se o japonesinho marcar um gol hoje, eu vou embora de carro. E se ele não marcar, também. Tá aí. Bom demais, hein? A galera curtindo a transmissão nossa aqui, viu, Wagner Ferreira? Bastante gente mandando mensagem. Eu não sei se tá com problema no YouTube, mas estão mandando aqui no WhatsApp. Galera ligada com a gente, eu não sei se tá algum problema no chat. Teve uma vez que aquela pecinha que tá atrás. Teve uma vez que eu travei o chat sem saber. Vai que eu fiz isso de novo, mas não, o Beto mandou aqui, eu não tô entendendo. Mas o bom e importante é que estão mandando a mensagem. Estão acompanhando a nossa jornada, é bom demais ter você com a gente. O Zé Miranda, o Betão também tá aqui conosco. O Beto Teixeira, a Ana, tá todo mundo ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Bate na frente, a bola era pro William Monteiro. Chegou o Titi, toca de cabeça, saiu, é lateral para a equipe. Sabe quem tá aqui também? Quem tá aqui? Eu. Você e o Luquinha, tá aqui? O Luquinha não tá, hoje ele tava no futsal, ele tem que fazer o pé de meia do pai, né? Tava treinando futsal. A bola ali com o Paulista do lado direito. Era o William Monteiro. Tira. O Vinícius Yudi dá um chutão na frente. Chegou o Pablo Baianinho. Sobe de cabeça. Sobe também. Opa. Ai. Saiu amarelo e aceitou o jogador da equipe do Paulista. Vinícius Yudi levou o primeiro amarelinho do Guarani na Copa Paulista. Pegou, hein, o Wagner Ferreira? Pegou, abriu a asa. Ele viu que o Rexona tava vencido. O cara caiu desmaiado. Agora ele diminuiu um pouco, né? Tirou um pouco o pé do acelerador. Tá dando chance pro Paulista se organizar. Essa falta desnecessária. No meio campo, na linha que divide o gramado, vai fazer uma falta dessa. Levou cartão amarelo, já fica na mão do árbitro aí pendurado. Então o jogo deu uma queda, né? Tava bem corrido no começo, agora tá morno e o Paulista tá tentando se assanhar. Tá aí, já tá tudo legal com o jogador do Paulista, reiniciada a partida lá com o Renato Marola. E a pressão do João Vitor recua lá com o Lee Winston. Chega o Riuta, faz uma pressãozinha, ele sai jogando aqui pelo setor canhoto com o Zé Mendes. Zé Mendes já pega, faz o lançamento na frente, tá buscando o João Chocos de cabeça, o Lucas Justen. Tira, mata no peito legal o Cauê Rafael, coloca no chão, de perna direita, ele faz o lançamento pro Pablo Baianinho, mata no peito, coloca no chão, mas aí, quis fazer graça, né, Baianinho? Aí não, mas recupera a posse de bola, o Vinícius Yudi caiu, foi falta. Falta do Lucas Silva em cima do Vinícius Yudi no ciclo central, como se estivesse começando o jogo nesse momento. Encontrei agora aqui na arquibancada, embaixo do tobogão, Mudinho, bravo e xingando o time. Tá bravo? Coitado de quem tá do lado dele lá, viu, Wagner? Sai jogando o Miguel Elias. Ele e o Fanho junto. Ele e o Diógenes. O Diógenes tá na cabeceira sul. Na cabeceira sul. Daqui a pouco o Ranqueta já acha ele ali também. Eu vou procurar ele aqui, peraí. Tá certo. Tá aí. Grande Gilberto Jeremias, boa noite, amigos da Grigo, ótima transmissão. Bugre tá ressurgindo das cinzas. O Beto Teixeira, o Wagner falou que tinha um público de umas 1000 pessoas. Né? Eu não. E disse que 1001, exatamente. Ele falou que não foi ele, que tinha 1000 não. Falou que foi o Zanqueta que falou isso daí. Repita. O Zanqueta. Ih, lá vem descendo o Guarani. Bola jogada com o João Vitor. Enfiou a bola com o Hilton Takahashi. Invadiu a grande área. Pode ser o primeiro gol. Bateu a bola, desvia no Biro. Tira, Michael Ramos. A bola sobra ainda com o Cauê Rafael do lado direito. Vai colocar a bola pra dentro da grande área. Colocou. Tira novamente o Biro. Vai sobrando a bola com o Vinícius Yudi. Agora do lado canhoto. Ele faz o domínio. Espera a chegada. Não chegou ninguém. Ele toca mais atrás com o Titi. A marcação do João Choco em cima dele. O Titi vai recuar. Recua a bola com o Fred Conte, deu pra ver direitinho. Ele olhou pra trás, falou: quê? Vai pra trás mesmo. Bola com o Lucas Justen, bateu na frente, a bola explode no Guilherme. Ih, tocou errado. O Lucas Silva recupera a posse de bola pro Paulista, toca com o Guilherme aqui do nossa frente, do lado canhoto. Recua atrás com o Biro. Biro espera a chegada. Quem chegou foi o William Monteiro. Na realidade é o Renato Marola. Agora o João Choco faz o domínio, a marcação do Pablo Baianinho em cima dele. O Renato Marola tá ali. Agora recebeu o William Monteiro. O William Monteiro faz o domínio. O Renato Marola aponta pra trás. Ele toca com o jogador que é o Michael Ramos. Faz
o lançamento lá da direita pra canhota pro Biro. E o Biro toca bonito, toca com classe. Era pro jogador, o Guilherme. Chegou a marcação do Lucas Justen, mas a bola saiu. Torcida aqui tá... Eu vou falar pra você que escuta lá, viu, Zanqueta? Escuta lá. Quem achei aqui, Grego? Olha quem achei. É, Diógenes. Diógenes. Eu vou aqui também. Esse japonesinho que me serviu pastel na pastelaria domingo tá jogando. Joga bem esse cara, hein? Um abraço, pessoal. Eu sou o Diógenes. Fanho. Bola com o Paulista, com o Biro. Já joga ali no centro com o jogador que é o Renato Marola. Devolve a bola com o Biro. Biro mais à frente. Quem recebeu foi o Guilherme. Tentou a fiada pro Miguel Elias. Estava ligado na jogada. O Cauê Rafael tenta sair jogando a equipe do Guarani. Joga na frente, faz o domínio. O Samuel não. Escapou a bola dele. O Lucas Silva já pega, recua lá atrás com o goleirão Lee Winston. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É Copa Paulista, é primeira rodada. Tá na frente o Bugrão. 1-0 pro Guarani. E agora chega o Lucas Silva, manda na frente. Tá subindo de cabeça. O Gustavo Índio, o Lucas Justen chegou chegando. A bola vai sobrando ali com o Ryuta Takahashi. Recua atrás com o Cauê Rafael. Faz o domínio de perna direita, tá olhando para fazer a inversão. Lá pro lado canhoto. Toca com Vinícius Yudi. Vinícius Yudi. O toca com o Pablo Baianinho. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Já joga mais à frente pro João Vitor. Vem a marcação em cima dele do Renato Marola. O João Vitor vai levando, vai passando o pé, vai penteando a bola. Faz o break. Toca a bola com o Pablo Baianinho. Ele faz o drible, bateu de fora da área. Rebateu o goleiro, sobrou com o Samuel. Bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Gol! Samuel, no arrebate de fora da área do Pablo Baianinho, o Lee Winston deu a famosa batida de roupa. O Samuel estava ligado na jogada, colocou a bola pro fundo do gol do goleiro do Paulista, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia o Guarani. Samuel, número 9, quando eram jogados 37 minutos desse primeiro tempo. 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Paulista. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. E lá vem o Guarani de novo, a bola com o Ryuta Takahashi. Faz a finta do lado direito, partiu fazer esse cruzamento, bateu, tira a zaga do Paulista. Sobra com Vinícius Cauê, bateu pra fora. Zanqueta, Samuel tá ligado no jogo, já fez 2. Num belo arremate do Pablo Baianinho da intermediária, o goleirão bateu roupa, depois parecia uma vaca de presépio balançando a cabeça, e o Samuel não tem nada a ver com isso, jogou a pinóia para o fundo do gol, fazendo o segundo gol dele e ampliando o marcador para o Guarani. Olha o Guarani, olha o japonês da graça da torcida, agora Guarani 2, Paulista nada. E o Paulista tenta sair jogando lá no setor defensivo, Wagner Ferreira 2-0 para o Guarani, fica bom demais, hein? É o tal negócio, né? Agora ele faz o gol a hora que quer, só caprichar aí que vai fazer o terceiro. E vem de novo, vem descendo lá pela canhota, bola com o João Vitor, tá encostando o Pablo Baianinho, a marcação em cima dele é do jogador o Renato Marola, toca mais atrás, quem recebeu foi o Pablo Baianinho, ele mais atrás ainda com o Titi. 2-0 pro Guarani, e o Titi recua lá do linha que divide o gramado pro goleirão Fred Conte. Eu aproveito para falar para você que Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579 99 698 4579. Agora o Cauê Rafael tenta fazer o lançamento, o Biro intercepta a jogada, sai, a bola sai em lateral. O Wagner Ferreira gosta de uma emoção Guarani. O Fred Conte parece que ele demora, né? Quando a bola é recuada para ele, espera o jogador do Paulista chegar muito próximo. Ele tem TDAH. O Marcelo
Tem que ver isso no vestiário, né? Não é possível que esperar o zagueiro se aproximar para fazer, o atacante, né, se aproximar para se livrar da bola. Numa dessa aí, um vacilo, sai o primeiro gol, bota o time adversário de novo no jogo. Por enquanto, 2-0, eu acho que até é pouco pelo que o Guarani está apresentando. E o Paulista sai jogando lá pelo lado direito. Quem recebeu foi o William Monteiro. Tá passando o Renato Marola mais à frente. Ele pisa na bola. Recua com o Lucas Silva que tá atrás. Lucas Silva vai virando aqui pra canhota com o Zé Mendes. Zé Mendes já dá o toque horrível. Ô Zé Mendes, vou inaugurar hoje. Horrível o toque do Zé Mendes. A bola saiu lateral para a equipe do Guarani, já batido. Vem descendo o Cauê Rafael, toca na frente com o Yuta Takahashi. Mais atrás, recua com o Cauê Rafael. Mais atrás ainda, toca com o Lucas Justen. Eu aproveito nesses lances que a bola tá aqui atrás para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E o Guarani trabalhando lá no campo ofensivo com o João Vitor. João Vitor toca com o Pablo Baninho faz a finta em 2 jogadores, recua a bola atrás com o Lucas Justen. Faz o domínio no setor defensivo, próximo ao círculo central, toca do ladinho com o Léo Coutro. Já lá na canhotinha, recebeu o Titi, vem a marcação do João Choco em cima dele, pisa na bola, o Titi tá olhando, vai pro goleiro. O Wagner Ferreira cantou a jogada. Ih, olha o Léo, tô falando que o Fred Conte, ele faz uns lances meio esquisito com o pé ali, faz o lançamento, tava buscando o Cauê Rafael, a bola saiu pra fora, deu pra ver, né? Mais uma vez, o Wagner Ferreira, você cantou a bola aqui em off que eu escutei, olha o goleiro, tá aí. O cara tá na linha que divide o gramado, sozinho, procura uma jogada de ataque, ele recua do meio campo pro goleiro, e o goleiro ainda procura o vacilo, né? Aquelas emoções, né? Espera o atacante chegar pra se livrar da bola. Maria Elisa Godoy Piton, tá ligadinha mais uma vez conosco, legal demais, Maria Elisa. O Guarani tá na frente, hein? Wanda Zanqueta. Como diz meu amigo. Emoções, bicho. Tá bem de amigo, hein? Vem descendo a equipe do Paulista, bola com o Biro. Biro para, olha, pisa na bola, toca no ladinho. Quem recebeu foi o jogador o Guilherme. De perna direita, inverte lá pro lado direito. Tava na canhota, quem recebeu foi o João Choco. João Choco faz o domínio, tentou fazer enfiada de bola. Tava lá o João Vitor. Intercepta a jogada, sai jogando tranquilamente a equipe do Guarani. Bola com o Yudi. Yudi toca com o Yuta. Takahashi tá próximo ao círculo, ele faz a finta. Ih, passou no meio das pernas do Miguel Elias e sofreu a falta. Oh, não pode ser verdade que o japonesinho tá fazendo isso, ele não era titular do outro time. Ele já deu o drible da vaca, ele já meteu a bola embaixo das canetas agora do Miguel Elias. Tá bem o japonês, hein, o Wagner? É um dos destaques do primeiro tempo, né, do time do Guarani. Realmente tem um domínio de bola, tem um drible curto também. E só falta fazer o gol aí pra se consagrar na galera. Aí vai ficar demais, hein? E agora o Miguel Elias levantou demais a perna. Vai amarelar pra ele. Amarelou pra quem? Pro Miguel Elias? Miguel Elias, número 7 do Paulista de Jundiaí. Tá aí, ele levantou a perna, aceitou o Vinícius Yudi que tá caído. Na verdade não acertou, que eu tava vendo aqui, não acertou não, viu? Mas tá caído lá, né? Tá pedindo atendimento médico. Vai levantar. Tá aí, tá caído o jogador do Guarani, amarelou pro Miguel Elias, segundo amarelo do jogo, primeiro pra equipe do Paulista. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Tá sangrando. Jogados 43 minutos, estamos chegando a 44 desse primeiro tempo, Copa Paulista, Estádio Brinco de Ouro, o placar está assim, ó. Guarani 2, Paulista 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ela tá recebendo atendimento lá, o Yudi, né? O Zanqueta realmente pegou. Mais ou menos. Wagner Ferreira, bom, primeiro tempo, pelo jeito vai ficar nos 2-0, apesar que dá tempo, né? Dá tempo ainda, é falta pro Guarani no círculo central, mas não levantou a plaquinha de acréscimo, mas como você já disse, o Guarani fazendo a sua parte. 2-0 e sem correr riscos. Um pouquinho mais de apetite, né, de vontade, o Guarani faz o terceiro gol. Mas tá sentindo a fragilidade do time do Paulista. Só se defende e defende mal ainda. Tem chance de fazer o terceiro ainda no primeiro tempo.
A equipe do Paulista tenta sair jogando bola com o jogador que é o Gustavo Índio. Gustavo Índio faz ali o domínio, joga com o Biro no lado canhoto, setor defensivo. Ele tenta sair jogando, toca a bola com o Lucas Silva. Lucas Silva, a marcação do Samuel em cima dele, pisa na bola, 2 minutinhos, vamos até 47 desse primeiro tempo. 2 minutinhos, o Zanqueta informou. A Thalita, é a Thalita, né, que tá lá hoje. Positivo. Tá aí, então. Já apontou 2 minutinhos e o Guarani vem descendo. De novo pelo setor canhoto, faz o cruzamento, a bola passa pelo Samuel. Mas o Yuta Takahashi segurou e não conseguiu. A bola saiu e ele ficou nervoso com ele mesmo, hein? Não, ele ficou nervoso com o lançamento, que o cara não cruzou nem pra um nem pra outro. Parecia cachorro castrado cruzando a bola. Tá aí, 2 minutinhos de acréscimo. Já passamos dos 45. Estamos com 45 minutos e meio. A equipe do Paulista trabalhando com o William Monteiro no campo defensivo, vai virando com o Renato Marola, mais à frente com o João Choco. Já ultrapassou ali que divide o gramado, pisa na bola, tá pedindo a bola o Guilherme na frente, o João Choco coloca no círculo central com o Miguel Elias. Devolve a bola com o João Choco, o Paulista trabalhando agora lá do lado direito. Quem recebeu foi o William Monteiro, vem descendo, vai fazer o cruzamento na área, tá o Gustavo Índio, subiu de cabeça, subiu o Lucas Justen, mas subiu a bandeira também. Impedimento anotado do atacante da equipe do Paulista, Zanqueta. Subiu a camisa, subiu a bola, subiu a bandeira, subiu o impedimento do ataque do Paulista. Tá aí, você ligadinho na jornada esportiva da Grigo. A Copa Paulista é a primeira rodada, o Guarani tentando a sua vaga na Copa do Brasil. Bate na frente o Fred Conte, faz o lançamento pro João Vitor, subiu de cabeça o jogador Renato Marola, colocou pra fora, já batido pelo Pablo Baianinho. Toca ali com o Vinícius Cauê, mais atrás com o Léo Coutro, recua a bola com o Fred Conte. Estamos chegando a 46:40, vai terminar o jogo, vai terminar o melhor, o primeiro tempo, 2-0 pro Guarani. Lançamento feito, estava buscando na frente o Cauê Rafael, recupera o Biro, toca com o Miguel Elias, pisa na bola, a marcação em cima dele é do Pablo Baianinho, ele recua quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Paulista. Torcida gostou, torcida aplaudiu ali o time do Guarani, né, Zanqueta? Positivo, fazia tempo que a torcida do Guarani não via um futebol convincente no primeiro tempo. Tá certo que a equipe B do Guarani, mas está mostrando bastante futebol, bastante competência e sobre aproveitar as chances de gol. Segue Guarani 2. Paulista 0. Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada antes da gente entrar no intervalo da Grigo. 2-0 pro Guarani, estreia boa demais do Bugrão aqui no Brinco. Resultado justo, né? Afinal de contas, só um time jogou nesse primeiro tempo, que foi o time do Guarani. Se tivesse um pouquinho mais de apetite, o placar já estaria em 3 ou 4, pelas chances criadas e diante da fragilidade do Paulista, que criou algumas chances apenas nos vacilos da defesa do Guarani. Então, que vem aí o segundo tempo com a mesma vontade, talvez com algumas alterações, e o Guarani fazendo a sua lição de casa, né? 2-0 no primeiro, quem sabe 2 vira 4 acaba, estará de bom tamanho para uma largada de Copa Paulista, com um objetivo maior que é o título desta Copa, né? Para conseguir o direito de escolher aí a próxima competição, no caso do Guarani, é a Copa do Brasil, uma Copa milionária que não pode deixar de fazer parte do calendário do Guarani no ano que vem. Tá aí, Wagner Ferreira fazendo aí a sua pincelada, aquela análise daqui a pouquinho, no intervalo da Grigo, aí sim, vem com todas as informações, todo o resumo desse primeiro tempo de Guarani 2, 2 gols do Samuel, 0 para a equipe do Paulista. Não sai daí não, hein? É rapidinho que a gente já volta com a nossa jornada esportiva da Grigo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol.
São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, estamos no intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Copa Paulista, primeira rodada. Guarani vai vencendo o Paulista por 2-0, ficou até barato para o time de Jundiaí, com todo o respeito, porque o time do Guarani é muito superior ao time da terra do Japido, né? Então, o placar, se o Guarani tivesse caprichado um pouquinho mais, o placar já seria 3 ou 4, pelas chances que o Guarani criou, contrapartida de um time que malemar chegou à área do Guarani. Quando chegou por vacilos da própria defesa do Guarani, não por criação de jogadas dele próprio Paulista. Agora, sem dúvida alguma, a grande atração deste primeiro tempo foi a presença do japonesinho ali, né, o Takahashi. O Guarani contratou esse jogador, ele foi o Pastana que trouxe, né? Não foi aproveitado no time na Série C, por enquanto. Acho que até tem futebol para isso. Mas no jogo de hoje aqui mostrou domínio de bola, movimentação, ajuda na defesa, tem um drible curto, deu uma caneta no jogador do Paulista aqui, foi derrubado. Até a gente brincou aqui, o estatuto da infância e do adolescente vai ser punido, né? Mas brincadeira à parte, né? Mas é por causa do tamanhinho dele, o japonesinho tem 1,5 metro de altura, se tanto. Mas é liso, finalizou pro gol, vejam que antes do gol do Guarani, do primeiro gol, ele já havia finalizado por cima do gol, um chute forte e com aquele tamanho, vejam só. Então, para mim, o grande destaque do primeiro tempo foi realmente o japonesinho Takahashi. Agora, o Guarani botou a bola no chão, botou velocidade, logo de cara se impôs, como tinha que se impor realmente, como mandante do jogo, e com o objetivo maior que é realmente o título dessa competição. Não adianta apenas participar, tem que entrar com o objetivo da vitória, de conseguir o título, porque é o que o Guarani almeja aí para a temporada do ano que vem, ter no seu calendário uma competição importante, como é a Copa do Brasil. Então, o técnico é o Marcelo Cordeiro, né, 43 anos, é o auxiliar técnico fixo, né, do Guarani Futebol Clube. Ele escalou o Fred Conte, o goleiro, que já tem experiência do time de cima. Os dois jogadores que a gente até estranhou pela escalação, Lucas Justen com a 3 e o Cauê com a 2. Cauê é lateral direito de ofício. O Lucas Justen também, da mesma forma. Agora, será que não teria um zagueiro para colocar no lugar do Lucas Justen? Não que tivesse comprometido. Mas não faz sentido, né? Se ter um jogador de ofício, vai improvisar um lateral. Mas no caso, não houve assim um certo comprometimento, mas houve alguns vacilos, né, do seu Lucas Justen jogando ali ao lado do Léo Couto, o próprio Léo Couto, alguns vacilos também, permitindo alguma chance aí para o time do Paulista. O Titi teve a seu favor aí o lançamento que ele fez pro Samuel. Aliás, ele recebeu do próprio goleiro Fred Conte e viu a penetração do Samuel entre os zagueiros do Paulista e fez um lançamento. Aí ficou fácil, né? O Samuel encarou o goleiro, meteu pro gol, abrindo a contagem, fazendo 1-0 com 10 minutos, se eu não estou enganado. Deixa eu acompanhar aqui pela papeleta, 10 minutos, Samuel fazendo 1-0. Antes disso, o Guarani já tinha uma finalização com o Pablo Baianinho, uma finalização com o Takahashi, que eu já descrevi aqui, uma outra finalização com o João Vitor. E não demorou muito, né? Com 36 para 37 minutos, o Guarani chegou a fazer o seu segundo gol, com o Samuel aproveitando um rebote do goleiro, e tá aí o placar de 2-0 desse primeiro tempo. Placar absolutamente justo, hein? Não há nada o que discutir, porque a superioridade do Guarani foi patente, latente, e todo mundo sabe que esses não dá para comparar, né? A estrutura, a qualidade técnica dos jogadores do Guarani em relação ao time do Paulista, né? Com todo o respeito,
realmente é muito distante. Então o Guarani deve fazer pelo menos mais 2 gols na etapa complementar, se não tirar o pé do acelerador. Porque não basta apenas fazer a vitória, temos que fazer saldo de gols, porque há os critérios de desempate. Então, aproveitar a oportunidade, com todo o respeito ao Paulista, né? Tem que aproveitar a oportunidade e fazer aí pelo menos 4 gols. E é o que se espera que aconteça na etapa complementar. Não sei se o Marcelo Cordeiro vai fazer alguma alteração no time. Eu acho que do meio campo para frente o time se portou muito bem. Pablo Baianinho foi um dos destaques, pegou muito na bola, armou, chutou a gol. O Takahashi já disse aqui na abertura do comentário, realmente foi um dos destaques do primeiro tempo. O Samuel, não precisa nem falar, né? Fez a parte dele, os 2 gols. Como o Betão fez ontem, né? Na vitória do Guarani contra a Itabaiana. Fez os 2 gols também, fez a parte dele. E o Samuel também. No time titular, a pessoa não gosta muito dele, não. Mas hoje aqui na Copa Paulista, tá fazendo o dever de casa, os 2 gols do Guarani, marcados pelo centroavante Samuel. E o João Vitor, que o torcedor torce o nariz aí quando ele vai no time de cima, mas hoje está realmente apresentando um bom futebol ali pelo lado esquerdo. Então, o Guarani apenas caprichar. Dá uma caprichada, vai mexer. Dá uma caprichada nos lançamentos aí, na finalização, e vai fazer tranquilamente o placar esta noite aqui no Brinco de Ouro. Quem vai mexer, Lemão? Vem de baseada, pensando que é 25 de março e vem 4 substituições no Paulista de Jundiaí. Agora eu quero ver você se virar aí, viu, Lemão? Eu quero com o Anderson, eu tô sem papel. Vamos ver, eu tava vendo no aquecimento aqui, eu tava vendo o jogador, o número 13, o Gabriel Reis, tava vendo o 19, o Aslen, o 21, Pedro Monteiro, e tinha mais um aí, tinha mais um que eu não lembro quem é. É arriscado também colocar 4 de uma né? vez. O que vai acontecer no segundo tempo? Ninguém vai se machucar, ninguém vai ser expulso. Não. Bom, daqui a pouco... Ela subiu a primeira plaquinha, vai sair. Subiu. Sai o número 2, entra o 21. 21, vamos ver aqui quem é. Pedro Monteiro. É isso aí, saiu o número 2. Renato Marola. Saiu 19. Saiu 10, entra o 19. 19 é o Aslen. Aslen, né? Saiu o número 3, entra o 13. Saiu o Michael Ramos e entrou o Gabriel Reis. E saiu o número 7, entra o 17. Miguel Elias está fora, o Enzo está dentro. Enzo 17. Tá aí, daqui a pouquinho então a gente confirma aí as alterações. Apita o árbitro! A bola está rolando aqui no Brinco de Ouro. Segundo tempo da Copa Paulista, a estreia do Guarani na Copa Paulista, a estreia do Paulista na Copa Paulista. Tá 2-0 pro Guarani. E você vai continuar curtindo as emoções, mandando a sua mensagem, interagindo conosco aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Gringoleto, a voz da emoção. Com todo o timaço da Grigo, Wagner Ferreira, o Lemão Zanqueta, que o Luiz mandou uma mensagem aqui, viu, Lemão? Daqui a pouco eu leio a mensagem do Luiz Zanqueta. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho, então, você confere as alterações, porque a equipe do Paulista vem descendo. Lançamento feito para o Pedro Monteiro, faz o cruzamento, a bola saiu. Saiu, é tiro de meta para o Guarani. Vamos lá, Zanqueta, por favor, confere para mim. Agora você me pegou. Então, mas eu falo aqui, ó. Saiu o Renato Marola, saiu também o Michael Ramos, o Miguel Elias e o João Choco, é isso, né? O número 10. Positivo. Entrou o Pedro Monteiro, o Gabriel Reis, o Enzo e o Aslen. É isso, né? Positivo. Então, maravilha. Você falou, a água parou. O que fica estranho é o cara se arriscar com 4 alterações no começo do segundo tempo, fica com apenas uma para fazer. Arriscado, arriscado. Tá confiante aí que não vai acontecer nenhuma contusão, nenhuma expulsão. Arriscado, né? Mais ousado, Muito. né? O treinador deles. Muito, muito mesmo. E vem descendo a equipe do Guarani. Vinha descendo, né? Recuo de bola. Oi. Me surpreendeu o público embaixo do tobogã, hein? Nenhuma pessoa. Ninguém? Tá fechado aqui? Tá fechado. Tá fechado. É por isso, então. O lançamento era feito. Cauê, Rafael. Toca a bola com o Rio, Takahashi. Faz a fita. Opa! Amarelo. Foi agarrado ali, né? Pelo jogador do Paulista. E amarelou pra ele. Quem foi que foi amarelado? Ele vai virar de costas, espera aí.
Ele vai virar, porque com essas alterações é complicado, mas tá dando trabalho. Olha lá. É o número, sei lá, ô, Xarope, quem ganhou, Xarope? 17. É o 17. Quem tomou, então, o amarelo foi o Enzo. Exatamente. Foi o Enzo. Olha o Fred Conte, bate na frente e a equipe do Paulista recupera a posse de bola, vem descendo, quem tá com a bola, né, o jogador ali que é o Asley, vem descendo, faz o cruzamento, Monteiro, a bola passa à direita, passa por todo mundo e vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani, passou ali, se alguém dá um totozinho na bola, sei não, hein, Zanqueta? Numa falha de reposição do goleiro Fred do Guarani, jogou a bola foi baixa, o número 21 do Paulista, o Pedro Monteiro, que acabou de entrar, arriscou, ou ele cruzou, ou ele arriscou, a bola passou lambendo, quase o Paulista diminuiu o placar. Olha o Pablo Baianinho, faz a jogada, recebeu a falta para a equipe do Guarani ali, próximo ao círculo central. A galera participou conosco, né, tá participando, legal demais. Quem mandou mensagem? O José Henrique Lopes, bom dia, boa noite, já estamos goleando no final de semana, 4-1, tá juntando o placar de ontem, mais o de hoje, 4-1. E o Luiz Anqueta tá dizendo que estão elogiando bastante 3 jogadores do Guarani, Pablo Baianinho, João Vitor e o Takahashi. Valeu, Zanqueta. Valeu, Paulo Marques aí também. Boa noite, Anderson Vagnão e Zanqueta chegando do trabalho. Boa jornada. Seria melhor esse time jogar a Série C ou tá fácil mesmo? E aí, Wagner, daqui a pouco o Wagner já fala porque vem descendo o Guarani novamente. Chegou o Zé Mendes, tira o Biro, dá um chutão na frente, era pro Pedro Monteiro, subiu o Léo Couto, vem descendo a equipe do Paulista, toca à frente, sai jogando ali com o Asley vem descendo, tá passando na corrida, o Pedro Monteiro já recebeu o Pedro Monteiro, toca de volta pro Asley, chega a marcação, agora tá chegando o Léo Couto, no carrinho da bola, sai jogando tranquilamente o zagueirão do Guarani. Aplaudiu a torcida, hein? Pablo Baianinho tentou fazer o passe agora pro jogador Titi. Elogiou, aí deu ruim. Mas a equipe do Paulista já bate o lateral, vem descendo a bola com o jogador que é o Pedro Monteiro. Opa! Impedido. Ele deu falta ou impedimento? Impedido. Deu impedimento. Impedimento do ataque da equipe do Paulista. Esse lado aqui é uma maravilha pro narrador, viu, na nossa cabine. Bem ali na beiradinha. É uma maravilha, mas é bom demais estar aqui fazendo a nossa jornada esportiva da Grigo, tendo a sua participação. Aliás, mande a sua mensagem que você vai estar concorrendo a um boné da Rádio Grigo. Vai deixando o seu like, compartilhe a nossa transmissão também. A equipe do Guarani vinha descendo, Pedro Monteiro toca quase que o João Vitor rouba a bola. A bola está ali com o Paulista aqui do lado direito, setor defensivo. Pedro Monteiro faz o lançamento, sai. Segura firme o goleirão. O Fred Conte, o Gustavo Índio tá no jogo, quem saiu foi o João Choco, né, o número 10, e o 7, Miguel Elias. Isso. Bola lá atrás, com o goleirão Fred Conte. Ih, olha aí a jogada do Cauê Rafael, explodiu a bola no jogador do Guilherme. Podemos afirmar que do meio campo pra frente o Guarani tá uma beleza, tocando bola. A zaga pelas barbas do periquito com sarna, hein? Quem deu esse estourão aí foi o Lucas Justa, né? Eu falei do Cauê Rafael, mas foi o Lucas Justa. Explodiu em cima do Guilherme, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Pelo lado direito, tentou jogar ali com o Samuel, chega a equipe do Paulista, o jogador que colocou a bola para fora. O William Monteiro coloca a bola para fora, mais um lateral para o Guarani, setor defensivo. Estamos aí chegando, já passamos, estamos chegando a 6 minutinhos. Começo de segundo tempo, Wagner Ferreira. E aí, a equipe do Guarani voltou da mesma maneira? É muito cedo ainda para tomar uma decisão, mas me parece que o Paulista adiantou um pouquinho as suas linhas, hein? Para dar uma certa pressão na defesa do Guarani, como disse o Zanqueta, e a gente já vinha alertando. Que lançamento agora pro João Vitor pelo lado canhoto, tentou fazer o toque pro meio pro Cauê Rafael. Podia seguir, hein? Dava pra seguir, João Vitor. Ih, mas já perdeu. Olha o Hildo Takahashi vem descendo pelo lado direito, escorregou, chega a marcação do Zé Mendes. Toca com o Biro, devolve com o Zé Mendes, sai jogando a equipe do Paulista, chega a marcação do Lucas Justen. Pode continuar, Vaguinão, por gentileza. É o tal negócio, né? Basta o Guarani caprichar, como fez no primeiro tempo. Vai fazer o terceiro gol a hora que bem entender. Agora não pode dar mole. O Paulista mexeu as suas peças aí, 4 jogadores descansados. Podem complicar, apertando o sistema defensivo do Guarani, que não tá lá essas coisas, né? Como disse o Lemão, com muita propriedade. Meio campo bom, ataque bom, uma defesa tá preocupando.
Bola tá com o Fred Conte. Sai jogando aqui na canhota. Quem recebeu foi o Titi. Titi faz a finta, perdeu a bola. Vem descendo a equipe do Paulista. Bola com o Lucas Silva, ameaçou fazer o cruzamento. Tem mais atrás com o jogador que é o Renato Marola. Não saiu do jogo? Número 2 aqui tá. Tá aqui. Renato Marola tá no jogo. Vamos tentar adivinhar quem saiu. Bola com o Pablo Baianinho. Pablo Baianinho faz a finta, faz o lançamento lá na frente, tá buscando Samuel. Se joga na bola o Zé Mendes. Sai jogando a equipe do Paulista. Virou aqui pro lado direito. Quem recebeu foi o Wesley. Vem descendo a marcação agora do Titi em cima dele. O Wesley vem levando, puxa pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento, não. Pegou mal na bola, o Wesley saiu pra fora em tiro de meta, né, Alemão? Ele tá atrás da confirmação da substituição. Exatamente. E você, quando tiver dificuldade em observar qualquer lance ali, você pode delegar para os nossos repórteres trepidantes. Trepidantes. Eles trazem um retrato para você do que está acontecendo no jogo. Tá aí. Ô, Lemão, acho que o microfone tá desligado, viu? Aí. Eu falo pra você, eu ajudo a transmissão. Eu sou de ordem. Tá certo, o Jorge vai ajudar na transmissão. Sai jogando a equipe do Paulista aqui pelo lado direito, bola com o Pedro Monteiro. Pedro Monteiro recua mais atrás. Quem recebeu, tá ali na bola o Gabriel Reis. Gabriel Reis faz o recuo com Lee Winston. Faz tempo que eu não falava o nome do goleirão do Paulista, hein? Zé Mendes sai jogando pelo setor canhoto, faz o lançamento na frente. Tá lá, o Lucas Justen faz o domínio, pede mão ali a equipe do Paulista do Lucas Justen. Opa! Pediu falta, o árbitro não deu, sai jogando com Gustavo Índio, já joga com Pedro Monteiro pelo lado direito, vem descendo a equipe do Paulista, vem descendo, faz o cruzamento, tava lá ligado o Titi. Era o Aslen que estava descendo, e é ele que está na bola de novo. O Pedro Monteiro está chegando agora ali. Mais atrás tem o Renato Marola, faz a finta, o Aslen vai descendo, vai bater daí, puxou pro meio, bateu de perna canhota, explodiu no Léo Couto. O árbitro fala que foi no peito, manda continuar, sobra com o Gabriel Reis. Joga com o Zé Mendes ali no círculo central, a equipe do Paulista vai descendo, joga com o Biro, lá do lado canhoto, tem liberdade para descer a equipe do Paulista. Faz o cruzamento, não, preferiu tocar a bola com o Gustavo Índio, chegou o Léo Couto. Sai jogando na moral, toca com o Vinícius Cauê, com o Rio Takahashi, faz a finta, sai jogando ali agora com o jogador que é o Vinícius Yudi, toca com o Léo Couto, a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, tá 2-0 pro Guarani, é a Copa Paulista, é a primeira rodada, bola com o Vinícius Cauê, já joga na canhota com o João Vitor, a marcação em cima dele é do Aslen, joga mais atrás com o Titi faz o domínio de pé da canhota, faz o lançamento, tá buscando o Pablo Baianinho, tocou para o goleiro Lee Winston, faz a defesa tranquilamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272, telefone 3231-3299. E o Guarani sai jogando lá no setor defensivo, bola com o Léo Couto, toca com o Pablo Baianinho, devolve com o João Vitor, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, pisa na bola, mais atrás sai jogando com o Vinícius Cauê, vai virando com o Yudi recebe lá do lado direito, tá passando do ladinho dele, o Lucas Justen, recebeu o Lucas Justen, faz enfiada, era pro Yuta Takahashi, chegou o Biro, sai jogando com o Lucas Silva, toca na frente com o Asli com o Pedro Monteiro, tá passando o jogador o Renato Marola, ele segura, joga mais atrás com o Gabriel Reis, Reis vai virando da direita pra canhota com o Zé Mendes. Ele não gostou, o Fausto Dias tirou o Michael Ramos, o zagueirão, né? Tirou o número 3. É, o número 3. Eu não sei, eu achei até que ele estava bem no jogo. O que você achou, Wagner? Inclusive, no primeiro tempo, ele deu uma dividida ali numa bola cruzada para a área do Guarani. Mas, sabemos lá, né? Cabeça de treinador. E agora tá caído o jogador do Guarani. Tá lá um corpo estendido no chão. Quem tá caído lá? É o Yudi que tá caído? Não. É ele, né? É ele mesmo. É ele, é o Vinícius Yudi. Vai mexer o Guarani. Vai mexer o Guarani, daqui a pouco o Zanqueta informa pra gente quem sai, quem entra nessa equipe do Guarani que tá vencendo por enquanto 2-0. É início da Copa Paulista e você curtindo as emoções junto com a Rádio Grigo. Aliás, pouquíssimas
emissoras aqui de Campinas, hein? Eu diria que 3. E uma é a Rádio Grigo. Ih, o Pablo Baianinho perdeu a bola, chega o Vinícius Cauê. Dá um chutão, a bola sobra com o Biro. Sai jogando ali no setor defensivo a equipe do Paulista. Joga na frente com o Guilherme. Guilherme perdeu a bola, quem tá com ela é o Ryuta Takahashi. Vai penteando a bola, ele vai ali, fazendo uma graça, tá passando o jogador que é o Cauê Rafael. Perdeu a bola. Bola sobra com o Vinícius Yudi, joga com o Vinícius Cauê, a marcação do Renato Marola em cima dele, toca com o Vinícius Yudi no círculo central com o Léo Couto. Chega, roubou a bola o Asley, chega, rouba a bola. O Vinícius Cauê sai jogando na tranquilidade, já toca com o Titi, devolve com o Vinícius Cauê, a marcação é do Lucas Silva em cima dele, leva melhor o Cauê, já joga pro Yudi, Yudi quase escorrega na frente ali do Guilherme, caiu, é falta. Falta do Guilherme em cima do Vinícius Yudi, mais uma vez está no chão, o número 5 do Guarani, ô Zanqueta. E é ele que vai sair. Ele que vai sair, quem está entrando é o 17, é isso? 17, é ele mesmo, Lucas Martins. Então tá saindo o Vinícius Yudi para a entrada do 17, para não perder a mania. Não, é o Lucas, agora é Lucas. Lucas Martins, né? Yes. Achei que era outro Vinícius. E aí a alteração do Marcelo Cordeiro, Wagner? Ele tá sentindo também, né, que o Guarani tá perdendo ali bolas divididas no meio campo. Então ele resolveu escolher ali um culpado. Então tirou o Vinícius de hoje e colocou o Lucas Martins descansado, que é da mesma posição. Quem sabe o Guarani ganha nessa posição. E vem descendo o Cauê, Rafael bate, explode na zaga do Paulista. Já recupera a bola, o Yudi toca com o João Vitor. João Vitor vai caminhando, vai levando, toca ali com o jogador que é o Cauê Rafael. Cauê Rafael com o Lucas Justen. Olha o João Vitor onde foi, saiu aqui da canhota, foi lá pra direita. Toca com o Cauê Rafael, tá passando o Takahashi. Já recebeu lá do lado direito, fez o cruzamento, tira Zé Mendes. Sobra a bola de novo, vem descendo o Guarani, Lucas Martins. Rolou com o Vinícius Cauê, bateu de fora da área, passa a direita. O árbitro marcou apenas tiro de meta. Eu achei que deu uma desviadinha, ou não, Zanqueta? Negativo, desviou no ovo ali do Quero-Quero, mas a bola foi para a linha de fundo. Bem posicionado o árbitro, marcou o tiro de meta para o Paulista. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Van Lux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. E lá vem descendo o Guarani, tá impedido, Samuel, mas o árbitro mandou voltar. O árbitro é um fanfarrão. Ele manda seguir e apita o jogo. Sai jogando de novo a equipe Será do que Paulista. ele consegue chupar cana e subir ao mesmo tempo? É. Bola com o Aslen, pelo lado direito, vai carregando pro meio, tem do ladinho ali para receber o William Monteiro, recebeu o William Monteiro, joga mais atrás com o Gabriel Reis, faz o domínio a equipe do Paulista trabalhando no setor defensivo pelo lado direito, ele dá um toque de 3 dedos aqui pro Pedro Monteiro do lado direito vai caminhando no campo de ataque, encostou, ele recua mais atrás com o Gabriel Reis, tem do lado dele o Lucas Silva, ele prefere de direita fazer o lançamento lá pra canhota com o Biro, bata no peito, põe no chão, chega o Ryuta Takahashi na marcação, ele recua um pouquinho mais com o Zé Mendes mais atrás ainda, no círculo central sai jogando com o Gabriel Reis, toca agora a equipe do Paulista, vem trabalhando, toca na frente, quem recebeu foi o Aslen pega, toca agora, quem recebeu foi o Renato Marola, do ladinho o Pedro Monteiro, a equipe do Paulista tenta chegar pelo lado direito, a equipe do Guarani vai se fechando, que toque de bola do Renato Marola, quem tá chegando ali é o Aslen, fez o cruzamento para dentro da grande área, chegou na bola o Lucas Justen. Bate de pé na direita, a bola saiu, é lateral pro Paulista, já bateu o Renato Marola, bate com o Aslen com o Renato Marola, devolve a bola com o Aslen, mais atrás ainda com o jogador que é o Lucas Silva. Lucas Silva espera a chegada do William Monteiro, já recebeu o jogador número 8 da equipe do Paulista, devolve a bola com o Lucas Silva, mais atrás ainda com o Gabriel Reis. Tá fechadinho o Guarani lá atrás, tá 2-0 pro Guarani, vira lá na canhota o Paulista com o Biro, faz a finta em cima do jogador bugrino, jogou com o Guilherme, vem descendo a equipe do Paulista, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, cruzou, não, inverteu lá da canhota para a direita, faz o domínio, o jogador do Paulista com o Aslen, agora de perna direita, cruzou, Léo Couto de cabeça, coloca a bola para fora, mais um lateral da equipe do Paulista que vem pressionando nesses minutos aqui no Brinco de Ouro, tá tentando diminuir a equipe de Jundiaí, bola de novo, Renato Marola de perna direita, cruza para dentro da grande área, subiu de cabeça e... inacreditável, perde o gol Paulista! A bola na cabeça do Gustavo Índio. Ele subiu praticamente sozinho, Zanqueta. Mas na hora da finalização, colocou pra fora. Sorte do Guarani. Sorte do Guarani, ele sofreu a pressão do jogador do Paulista, que deu um totozinho nele, desequilibrou o jogador do Paulista.
Muita sorte do Guarani, a bola passou por cima do goleiro Fred Conte, quase o Paulista diminui o placar aqui no estádio Brinco de Ouro. E tenta chegar ali pelo lado canhoto, a equipe do Paulista, saiu pra fora, é lateral para Vai a equipe do mexer! Guarani. Vai mexer. Quem vai mexer? Paulista vai mexer. Última Sai o alteração. número 11 tá fora o Guilherme. Entra o número 16. 16 do Paulista, a gente já vai confirmar. Vitinho? 16. Nascimento. Vitinho Nascimento, tá aí. Vitinho Nascimento é a última alteração. Com 17 minutos, já fez as 5 alterações o técnico Fausto Dias, Wagner. Dá uma machucadinha num aí, tá na roça. Tá na roça. E o Guarani vem descendo de novo pelo lado canhoto. Bola com o João Vitor. João Vitor pega, toca ali, que bola pro Pablo Baianinho na meia-lua, bateu! O gol bateu pra fora. Ele tentou dar aquela chapada, buscar o ângulo superior esquerdo ali do Lee Winston, mas pegou muito mal, né, Zanqueta? A chapada que ele foi no bar. Não deu bem pro Pablo Baianinho. Guarani que fez uma alteração apenas, o Paulista já mexeu. Bom, mexeu 4 no intervalo, mais uma agora. Sai jogando a equipe de Jundiaí, bola com Gabriel Reis, mata no peito o Gustavo Índio, já joga com o Asa, a marcação do Titi em cima dele. Vem descendo o Paulista pelo lado direito, tá chegando na marcação agora o Cauê, chegou o Léo Couto. Lucas Martins tentou tocar a bola, sobra com o Lucas Silva. Jogou na frente, a equipe do Paulista vem descendo, joga lá pro lado canhoto com o Bira. Vai o Ryuta Takahashi fazer a marcação, ele coloca na frente com o jogador ali que é o Enzo. Ele tentou fazer o toque pro jogador Ubiro, o Ryuta Takahashi dá um chutão lá na frente. Olha a equipe do Paulista se complicando aí na defesa. Chega ali o jogador Gabriel Reis, coloca, sai jogando na moral com o Biro. Tá encostando ali para receber o Enzo, ele prefere fazer o lançamento na frente. Daqui a pouquinho tem alteração na equipe do Guarani, vai informar o Lemão Zanqueta. É isso mesmo, né, Zanqueta? Só pode, né? Só tem 2 jogadores conversando com o Marcelo Cordeiro. Daqui a pouco vem mexida dupla no Guarani. E vem descendo o Paulista com o Enzo. Recua a bola com o Gabriel Reis. Faz o domínio de pé na direita. Faz o lançamento para quem? Pro Cauê. Ih, o Cauê Rafael. A bola escapou dele. Olha, o Paulista vai, chegou, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera. Acabou de entrar. Vitinho Nascimento é o nome dele. Quando eram jogados 19 minutos do segundo tempo, numa falha do jogador ali, o Cauê Rafael, foi fazer o domínio. A bola matou ele. A bola sobrou ali com o jogador o Vitinho, que colocou pro fundo do gol do Fred Conte, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Diminui o Paulista. Guarani 2, Paulista 1. Vitinho, 19 minutinhos do segundo tempo, ele colocou lá dentro. Torcedor do Galo, pode comemorar, pode vibrar. Sabe por quê? Porque a festa é sua. Alteração do Guarani, né, Zanqueta? Saiu o Ryuta Takahashi, entra número 19, Gabriel Mota. E também saiu o Samuel. Vamos ver quem entrou no lugar do Samuel. Mexeu no ataque o Marcelo Cordeiro, tentando dar mais mobilidade no ataque bugrino. Vou confirmar com você, o número 23 é ele, Lucas Macedo. Tá aí, Lucas Macedo? Isso. Tá aí. Ô, Wagner Ferreira, deu ruim ali pro Cauê Rafael na matada de bola e o Vitinho aproveitou. Olha, não é novidade, hein? Quem está acompanhando a nossa transmissão, o que é que nós estamos dito aqui desde o primeiro tempo? Guarani relativamente bem no meio campo, bom no ataque, mas a defesa preocupando. Aí num vacilo desse aí, olha aí, o Paulista faz o primeiro gol, o time de Jundiaí volta para o jogo, num jogo fácil, o Guarani que está fazendo o jogo se tornar difícil. Agora, as alterações, um centroavante pelo outro, né? O Samuel fez a parte dele no primeiro tempo, e o Macedo entra descansado agora, quem sabe, para tentar ampliar o placar a favor do Guarani. E no lugar do Takahashi, estava bem no jogo, japonesinho.
não merecia ser substituído, não. Ele coloca o Mota por ali. Vamos ver, né? Aí, com a palavra, o Marcelo Cordeiro. Se conseguiu um resultado positivo, parabéns para ele. Tá aí, análise de Wagner Ferreira, tá 2-1 pro Guarani. E o Paulista vem descendo, lá pelo lado canhoto, bola com o Biro. Ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo, toca mais à frente com o Vitinho, o autor do gol do Paulista. Ele faz a finta, vai virando da canhota pra esquerda. Não, ele preferiu tocar ali no círculo central com o Gabriel Reis. Agora sim sobra com Pedro Monteiro. Pelo lado direito, ele mata a bola, não tem ninguém pra tocar. Tá aparecendo agora o Lucas Silva, ele vai levando a bola, vai carregando. O Guarani marca de longe, tentou fazer o toque. O João Vitor mata no peito e sai jogando com o Pablo Baianinho. Vem descendo. O Guarani tem espaço, olha o Pablo Baianinho, vem levando, toca a bola com o Lucas Macedo, invadiu a grande área pelo lado canhoto, Lucas Macedo. Lucas Macedo, tava fechando o Gabriel Mota, mas ele preferiu chutar, pegou muito mal na bola, Zanqueta. Cruzou pior que o Saci, a bola passou por cima do gol sem perigo, desperdiçou mais uma grande chance o Guarani. Você já viu um Saci cruzar a bola, Zanqueta? Pelo que eu tava olhando os contos de fada do Chapeuzinho Vermelho, não. O primeiro que foi tentar fazer isso caiu. Agora o Paulista vem descendo, chega, Titi! O melhor presente pra você dar pra um Saci é um patinete ou um skate. Matar o cara. Ali é lateral pra equipe do Paulista. Quem tá na bola pra fazer a cobrança lá pra dentro da grande área é o Aslen. Eu acho que ele vai arremessar com os braços ali, o famoso latereio. Partiu, faz o arremesso pra dentro da grande área, subiu, sobe Léo Coutro. Toca de cabeça, sai jogando lá o Gabriel Mota. Tem liberdade lá pelo lado direito, faz o toque na frente com o Lucas Macedo. A marcação do Zé Mendes, o Lucas Macedo dá um toque na frente. Chega na bola o Zé Mendes. Sai jogando a equipe do Paulista com o Biro. O Biro agora chegou, caiu lá o jogador da equipe do Guarani. Sai jogando tranquilamente o Biro. Biro com o William Monteiro, já achou o lado lá o Vitinho. Vitinho toca mais à frente. Vem descendo a equipe do Paulista. Chegou na marcação. O Cauê Rafael colocou a bola para fora. Em lateral para a equipe do Paulista. Jornada esportiva da Grigo, daqui a pouquinho eu falo pra você o tempo e pra cá, porque o Paulista vem de novo, vem descendo com o Enzo, já encostou pra receber ali o Renato Marola, Marola vem descendo, faz a finta, joga com o Biro pelo lado canhoto, evitou a saída não. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, agora sim, Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 24 minutos passados, segundo tempo, Estádio Brinco de Ouro e a Copa Paulista, o placar está assim, ó. Guarani 2, Paulista 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. 25 minutinhos, Wagner Ferreira, 2-1 pro Guarani. O Paulista tenta chegar ao gol de empate, hein? Tá na dele. O Guarani parou de jogar bola, né? Jogou apenas o primeiro tempo. No segundo agora vive de lampejos. Mas em todo caso, mais um ataque do Guarani, olha aí. E vem descendo o Guarani, Lucas Martins. Puxa pro meio, vai bater de direita, bateu, segura firme, Lee Winston. Caiu. Caiu quem? Não é a bola do Gé. Dois jogadores no gramado, Pablo Baianinho de um lado. O energúmeno não vira pra cá pra eu ver o número? Não dá pra ver. Pede pra ele levantar só pra você ver o número dele, o Lemão Zanqueta. Tá? Isso. Vira! Vira! O árbitro tá olhando pra você, meu Zanqueta. Vira! Ele não vira, rapaz. Tá bom. Mas tá ali agora o departamento médico, tanto do Guarani quanto da equipe do Paulista, entraram ali para fazer atendimento no Pablo Baianinho, no jogador da equipe do Paulista, que não dá para ver quem é o jogador que está caído ali no momento. Mas dois jogadores caídos neste momento, e eu aproveito para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Tem contato com a Prado Corretora Consórcios de Seguros pelo WhatsApp 19997446. Venda a sua carta em consórcio hoje mesmo. O Paulo Marques está fazendo uma pergunta aqui, Wagner Ferreira. Esses jogadores podem jogar também a Série C pelo time principal? Ou pode sim. Pode, né? Pode sim. Inclusive, é uma Copa que foi criada, né, para um sub-20, para dar chance para jovens. Mas pode aproveitar os jogadores que não sendo aproveitados no time de cima, jogar na Copa Paulista e vice-versa, né? Então não há problema nenhum. Tá aí, Paulo Marques, o grande Wagner Ferreira, o nosso professor, sabe tudo e um pouco mais. Grande Catita, boa noite pra você também, Catita. Lembrando que vocês todos estão concorrendo, a galera que tá participando conosco é um boné da Rádio Grigo. É o Enzo, né? O Enzo e o Pablo Baianinho, já estão os dois saindo, receber atendimento e já estão prontos para retornar ao gramado, correto, Zanqueta?
Sim. Muito obrigado. Partida reiniciada, sai jogando o Guarani com o Paulista com o Lucas Silva, toca lá com o Biro devolve a bola, é o Lucas Silva, tá lá como zagueirão nesse momento, número 5 da equipe do Paulista, ele olha, tem o Pedro Monteiro aberto aqui pelo lado direito, ele faz o lançamento, tá chegando, a bola passou pelo Titi, o Lucas Monteiro vem descendo, toca a bola, tava o Léo Coutro. Chegou na bola, Pedro Monteiro, falei Lucas, né? Vem descendo agora o João Vitor, tenta fazer a fita, chegou o Gabriel Reis no carrinho, coloca a bola, saiu em lateral para a equipe do Guarani, Zanqueta. A zaga do Guarani é qualquer coisa de arrepiar. Uma bola que chega na zaga, o torcedor coloca a mão na cabeça, começa a xingar e pedir para Padre Cícero arrancar a bola dali. E sai jogando mais uma vez o Lucas Martins. Vai virando a bola com o Lucas Justen pelo lado direito, campo defensivo, joga na frente. Que toque do Gabriel Mota. Tocou muito forte pro Cauê Rafael. A bola saiu, é lateral para a equipe do Paulista. Pioraram as mexidas do Marcelo Cordeiro. As mexidas pioraram o time do Guarani. Não consegue acertar um passe. Não consegue finalizar. Pelo contrário, está assistindo o Paulista ameaçar empatar o jogo. Tá aí, bem analisado pelo Wagner Ferreira. Ela tentou sair agora. Olha aí, o Zé Mendes tocou a bola em cima do Gabriel Mota. Recuperou agora. Recuperou mais ou menos, né? Aliviou, colocou a bola para lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque, lado direito. Tá ali o Cauê Rafael, vai colocar a bola pra dentro? Não, ele tá esperando a galera se movimentar. O Gabriel Mota se mexe, tá ali o Lucas Martins também. Ele prefere tocar lá na frente com o Lucas Macedo. Lucas Macedo tentou fazer o domínio, perdeu fácil, hein? Sai jogando com o William. Olha o Gabriel Reis, toca na frente. Quem tá ali pra receber o Wesley? Opa! Vai amarelar pro jogador do Guarani, que é o Titi, correto, Zanqueta? Positivo. Amarelou para ele. Tá mais fraco que água de salsicha, esse é a zaga do Guarani. Amarelou, deu um agarrão ali no jogador da equipe do Paulista, 28 minutos. É por essas e outras que ele não pode reclamar vaga no time titular. Tá aí, bem analisado. Nenhum da zaga pode reclamar. Tá aí, agora tem jogador da equipe do Paulista. Eu não sou corneteiro. Não, imagina. A equipe do Paulista tem uma falta lá pela meia esquerda, tá indo o Pedro Monteiro para fazer a cobrança. Provavelmente vai colocar a bola na área do goleirão Fred Conte. Enquanto isso, eu tô tentando arrumar nossa câmera aqui, que pela primeira vez nos deixou na mão nesse momento. Agora sim, tudo legal. Nossa câmera de novo aqui, eu e Wagner Ferreira, os lindos na imagem. Falta para a equipe do Paulista, tá ali o Pedro Monteiro, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, todo mundo na área do Guarani, faz o cruzamento, sobe de cabeça, tira, complementa a jogada ali o João Vitor, toca na frente, vem descendo o Pablo Baianinho, escorregou, pediu falta, o árbitro manda continuar. Siga lá, pelota, bola com Pedro Monteiro, setor defensivo, o Pablo Baianinho ficou achando ruim ali com o árbitro, hein? Achou falta, o Zanqueta? Não, o Baianinho falou pra ele assim, você não vai mais no carnaval, ele falou, eu vou tirar todos os trios elétricos da Bahia. Continua legal, vem o Paulista aqui pelo lado direito com o Aslen, tá passando o Pedro Monteiro, o Aslen puxa pro meio, chega a marcação do Cauê em cima dele, ele toca mais na frente com o jogador que é o Gustavo Índio, toca do ladinho, é o Aslen que recebeu, faz o cruzamento, o Renato Marola tira o Titi. Bateu a bola em lateral para a equipe do Paulista. Me arrisco a falar que o Paulista está mais próximo do empate do que o Guarani do terceiro. Estamos aí com 30 minutinhos desse segundo tempo. Tá aí, o Wagner já alertou, o Zanqueta tá alertando agora. O Paulista tá melhor no segundo tempo. O Guarani, com as mexidas, realmente o futebol sumiu. Vai mexer. Vem 2 agora, né, o Zanqueta, é isso? Positivo. 2 alterações, o Marcelo Cordeiro daqui a pouquinho vai fazer, o Zanqueta vai informar para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, também do canal do Grigo no YouTube. Vem o Paulista de novo, vem descendo com o Gabriel Reis, joga com o Wesley, tentou fazer ali a fita, o Titi estava ligado, mas o Renato Marola já recuperou, toca a bola com o Wesley, vem descendo, faz o toque na frente para ninguém. Só falta ele tirar o Baianinho e o Pablo. Pablo Baianinho e o João Vitor. Esse jogador é novo. É que eu entendi o que o Wagner quis dizer. O Pablo Baianinho tá jogando por 2 quase agora, nesse momento, né, Wagner? É exatamente isso, olha lá. Vamos ver, vai ter alteração na equipe do Guarani. Sabe quem eu acho que foi? Nós falamos o Renato Marola que saiu, mas eu acho que quem saiu foi o William Monteiro, viu? O número 8, não tô vendo ali. O Guilherme tá jogando na dele agora. Eu acho que acertou!
Tá aí, então. Passe nas lojas da Eletrolar. Tá aí. E vem Pegue descendo, seu prêmio. vem descendo o Paulista de novo. Pelo lado direito, bola com o Renato Marola. Tá passando o Pedro Monteiro, ele fez o cruzamento para dentro da grande área. Toca de cabeça o Gustavo Índio. Desviou na zaga. É escanteio pro Paulista, por incrível que pareça. O segundo escanteio do jogo e segundo escanteio do Paulista. Vai ter alteração, Zanqueta? Ainda não. 16 e 14 no Guarani. Número 16 e 14, daqui a pouquinho na equipe bugrina. Daqui a pouco a gente confere quem são eles, porque tem escanteio a equipe... Victor Gabriel, 16, e o 14 é o Nicolas. Bola levantada para dentro da grande área, toca de cabeça. Vai sobrando ainda, recupera a posse de bola. Impedido. Impedido. O Renato Marola estava voltando, estava completamente impedimento. Vamos lá, quem sai e quem entra? Tá saindo, vamos ver agora, número 6 do Guarani, Titi tá saindo. Tem cartão, tá saindo. Para a entrada do 16, quem que é o 16? O Victor Gabriel. E também tá saindo o que fez a lambança, Cauê Jesus. Cauê Rafael. Cauê Rafael, eu colocando Jesus no meio aqui. Entrando o Nicolas. Nicolas, 14, é isso? Isso. E o 16, perdão que eu não peguei o nome aqui. Victor Gabriel. Victor Gabriel? Positivo. Então, duas alterações. Saiu os dois laterais, né, que estavam jogando nesse momento, o Wagner Ferreira. Tanto o Titi, que já estava com o amarelo, e o Cauê Rafael. Quem entrou no lugar do Cauê? O Cauê é o Nicolas, 14. O Nicolas é volante, tá? E naturalmente, o Guarani vai ganhar um pouquinho mais de consistência no meio campo. Vamos ver se dá resultado, né? O Guarani já queimou a 5. Qual é o tempo de jogo, Anderson? 33. Agora, 33, isso. É um momento perigoso do jogo, né? Se o Paulista empata, Deus e ola, hein? 2 pontos perdidos dentro de... Caiu. Marca-texto caiu no chão. Tá caído o Fred Conte ali, o goleirão do Guarani, na meia-lua. Ele caiu do nada, né? Porque a bola tava aqui do outro lado, no campo de ataque do Guarani, e caiu, desabou lá o Fred Conte. Caiu. Eu percebo agora, o Wagner Ferreira, tá ali o Nicolas, ele tá ali como zagueirão agora nesse momento. E o Lucas Justen foi pra sua, vai lá pra lateral. Provavelmente é isso que, né? Ó, o Vitor Gabriel tá aqui na canhota, então o Lucas Justen provavelmente vai voltar pra lateral lá. O goleiro é um brincalhão também, né? Ele cai do nada e quer atendimento médico, vai no SUS! Não dá... Oi. Ele quer cãibra. O Marcelo Cordeiro queimou também o tal de Cauê, hein? Depois daquela lambança lá, tira o cara. Coitado. Meu voto é o dele, já. Acidente, né? O Paulão tá agradecendo pela informação que você deu. Quem sabe sai daí um Frankenstein, tipo Edmilson, cara de louco. Alguém lembra? Edmilson, fez gol até no Mengão. Ele tá falando, quem sabe, né? Mas tá difícil, hein? Cara de cachorro. Tá difícil aí com as alterações, ficou pior ainda pro Guarani. O Paulista realmente vem mandando no segundo tempo e vem de novo. Partida reiniciada, tá o Aslen aqui do lado direito, o setor defensivo joga atrás com o Gabriel Reis. Já colou para receber ali o Guilherme. Guilherme recebe, vem trabalhando, é o Enzo. Enzo tá na bola, joga na frente com o Vitinho, autor do gol da equipe do Paulista, tentou fazer a finta, tava o Lucas Martins. Recupera a posse de bola a equipe do Guarani. Vem descendo o João Vitor. João Vitor foi lá pro lado direito agora. Recupera a posse de bola a equipe do Paulista. Tenta sair jogando no carrinho. O Lucas Martins colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Paulista. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Falta para a equipe do Paulista lá no lado canhoto, praticamente ali na linha que divide o gramado. O Bira saca, toca na frente com o Vitinho. Que toque de bola na frente, vem descendo a equipe do Paulista pelo lado canhoto, faz o cruzamento. Tava na jogada, o Nicolas colocou a bola para fora e mais um escanteio para a equipe do Paulista, agora lá do lado canhoto, setor ofensivo. Vem mais bola na área do Fred Conte, Zanqueta. Vem mais chuveirinho na bola na área do Guarani, acordou a torcida, só dá Paulista no segundo tempo. Só dá Paulista, vai fazer a cobrança que eu tô vendo ali é o Aslen, vai colocar a bola de perna direita, coloca a bola dentro da grande área, sobe de cabeça, tenta aliviar a zaga do Guarani, a bola vem chegando aqui do lado direito, só faz a proteção, a cobertura, o jogador da equipe do Paulista, é mais um lateral para a equipe do Paulista, quem tá na bola é o jogador ali que é ele. É o Aslen, e agora quem tá chegando é o Pedro Monteiro. Sem pressa, né? Parece que tá ganhando o jogo, né?
sem pressa nenhuma. Ele vai fazer o arremesso lá para dentro da grande área. Vem bola na área de novo da equipe do Guarani. 36 minutos e 40. Foi o arremesso lá dentro da grande área. Sobe de cabeça, tira o Nicolas. De cabeça também. Recupera a posse de bola de novo o Paulista com o Zé Mendes. Joga do ladinho com o Gabriel Reis. Faz a enfiada de bola. Roubou a posse de bola. O Pablo Baianinho faz o lançamento com o João Vitor. Chega o Biro. Chega também ali o Lucas Macedo. Tira o Zé Mendes. Complementa o Zé Vitor. Toca com o Renato Marola. Faz a finta. Vem descendo a equipe do Paulista com o Pedro Monteiro pelo lado direito, toca na frente, vem descendo a equipe do Paulista, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, cruzou mal. Cruzou mal demais, bom para a equipe do Guarani, que tem apenas o tiro de meta, e agora o Fred Conte vai fazer aquela famosa cerinha, né, Zanqueta? Positivo, tentando ganhar alguns segundos, vendo que o Paulista cresceu no jogo, está mais perto do empate do que o Guarani do terceiro, ganhando alguns segundinhos o goleiro do Guarani. O Guarani sumiu no segundo tempo, né? Repita! O Guarani sumiu no segundo tempo. Nenhuma finalização ao gol, né? Teve um chute aí que foi parar lá no Estádio da Ponte. Mas só dá Paulista aí. Incrivelmente, as mexidas pioraram o time. E é pra derrubar comentarista, né? Falei, 2,4 acaba. Tá 2-1 e jogo indefinido ainda, com o Paulista ameaçando empatar o jogo. Agora o Vitor Gabriel faz uma falta em cima do Wesley, chega lá o Enzo, faz a pressão no árbitro Rodrigo Fernandes Júnior, querem amarelo pro Vitor Gabriel, o lateral aqui do lado canhoto do Guarani nesse momento. Era falta para cartão amarelo, matou a jogada, uma jogada promissória do Paulista, mas bem chuveirinho na área do Guarani. Tá na bola o Pedro Monteiro. Ele vai fazer a cobrança de falta, vai colocar a bola lá dentro da grande área do Fred Conte. De pé na direita, é o Paulista tentando chegar ao gol de empate. Tá autorizado, faz o arremesso, faz o lançamento lá pra dentro da grande área. A bola passa por todo mundo, mas vai chegando lá no Biro. Faz o cruzamento de novo, no soco tira o Fred Conte. Sobra com o Biro, de cabeça. Achei que ia roubar a posse de bola, a bola sobra com o Vitinho. Ele faz a finta, tenta chegar, tocando dentro da grande área. Chega na linha de fundo, faz o cruzamento. Chega! O jogador do Guarani, o Nicolas, coloca pra fora e a torcida vai ficando nervosa, hein, ô Zanqueta? Ele vem chamando, a torcida do Paulista faz a festa do Guarani e começa a xingar, o time recuou demais. Agora os 21 jogadores praticamente na área do Guarani. É apenas o João Vitor que tá dando uma escapada aqui, né? E é escanteio para o Pedro Monteiro fazer o cruzamento. Mais uma vez, de perna direita, vem bola na área do Guarani, tá autorizado, faz o levantamento, sobe Nicolas de cabeça. Toca de cabeça, sobe ali também agora o jogador do Guarani, que é o Lucas Martins, fez falta. Falta do Wesley em cima do jogador bugrino, tá caído, falta para o Guarani, setor defensivo. E o Nicolas, em vez de dar uma segurada, ele bate rapidinho. Levanta! Sai jogando, bola com o João Vitor, chega na marcação, o Vitinho, olha onde estava ajudando o Vitinho, aqui na lateral direita, bola para fora, mas levantou, né? O Nicolas bateu rapidinho, o jogador do Guarani já levantou rápido, mas era para segurar, né? Dá uma segurada no jogo, estamos aí chegando a 40 minutinhos. Experiência, né? Bola com o Lucas Martins, joga na frente com o Gabriel Mota, faz o domínio, tem o Pablo Baianinho do lado, recebe para Baianinho, rouba a bola o Gabriel Reis, sai jogando a equipe do Paulista com o Vitinho com o Lucas Silva, faz o lançamento com o Biro, caiu 2 jogadores, um do Guarani e um do Paulista, a bola tá com o Biro, vem a marcação do Lucas Martins em cima dele, toca a bola com o Guilherme, vem descendo a equipe do Paulista lá pelo lado canhoto, toca no meio, passou, Renato Marola faz o domínio, jogou na direita, Pedro Monteiro faz o cruzamento, passa por todo mundo, não passou ali pelo Lucas Martins, que deu um toquinho de cabeça, a bola sobra com o Biro. Biro tem jogador do Guarani caído aqui no campo de ataque. E a equipe do Paulista faz o cruzamento, Fred Conte. Segura firme o arqueiro do Guarani. Agora o árbitro para o jogo para atendimento do jogador do Guarani, que está caído próximo ao círculo central, né, no campo de ataque, o jogador do Guarani, que foram 2 que desabaram, um do Paulista e um do Guarani, mas o do Guarani continuou, Zanqueta. O Paulista já levantou, viu que o time está perdendo e vai ficar fazendo cera. O do Guarani continua caído, mas daqui a pouquinho já deve levantar também. O árbitro chegou perto dele, perguntou para ele se ele vai na festa junina na escola do Liceu. Ele falou que não, que ele vai jogar bingo na escola de cadetes. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Tudo legal, o jogador do Guarani já está legal, levantou a bola ao chão lá com o Fred Conte.
sair jogando o Guarani. Já passamos de 41 minutinhos. O Paulo Marques está falando que poderia ser 40-40, que daí já tinha acabado o jogo. Mas não é, né, Paulo? O de acréscimo, já não temos acréscimo ainda. Tira o Pedro Monteiro, bate, quem recebe ali é o Vinícius Yudi, já joga com o jogador aqui que é o Vitor Gabriel, devolve a bola com o Cauê, Vinícius Cauê com o Nicolas, recua lá atrás com o Fred Conte, sai jogando com o Léo Couto. Léo Couto estava na esquerda, foi lá para a direita agora. Sai jogando com o Lucas Justo, vem a marcação do Bira em cima dele, ele toca com o Lucas Martins, chegou na marcação Zé Mendes. Sai jogando, Vitinho, toca na frente com o Enzo com o Biro, tentou fazer o toque, chegou ali o Lucas Martins. E agora o Zé Mendes dá um chutão na frente, vai chegando ali o jogador que é o Gustavo Índio, mas vai sobrando o tranco. Vai brincando aí, vai, ó, Fred Conte. Bola saiu. Ele fez uma gracinha ali, a bola saiu, ganha tempo nessa, né, Zanqueta? Fez uma gracinha lá. Lá, Vagalume, começou a piscar na frente do cara, abriu a perna, a bola passou. Você já abriu a perna pra bola passar, Grigo? Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, 43 minutinhos. 2-1 pro Guarani. O Guarani tem que levantar as mãos pro céu nessa vitória por 2-1. Segundo tempo irreconhecível. Paulista cresceu muito por conta das mexidas do técnico Marcelo Cordeiro, né? Que chamou o time do Paulista para cima. E depois a gente comenta aí. Takahashi não deveria ter saído, estava preocupando a defesa do Paulista. E outras alterações que ele fez aí que realmente pioraram o time do Guarani. E o Guarani que vinha chegando, toque errado, o Vitor Gabriel sai jogando a equipe do Paulista mais uma vez. Opa! Falta do Lucas Martins, vai amarelar para ele, Zanqueta. Já subiu o amarelinho. Lucas Martins, amarelado, mais um amarelinho para a equipe bugrina, aos 43 minutinhos. A equipe do Paulista sai jogando no setor defensivo. A equipe do Paulista tenta chegar ao gol do empate, o Guarani vai se segurando, vai garantindo a vitória por enquanto na estreia na Copa Paulista. Toca a bola a equipe do Paulista, lado direito, setor defensivo, Gabriel Reis, ali no círculo central, já achou o Lucas Silva. Toca mais à frente, quem veio receber agora foi o Enzo. Enzo para, olha, tem o Biro lá na frente, é ele que recebeu lá no lado canhoto, a marcação do Gabriel Mota. Já joga na frente com o Vitinho, chega o Lucas Justo e faz a falta. Não, o árbitro mandou continuar. Dá um chutão pra frente pra ninguém, né, Lucas Justo, hein? Nos pés do Lucas Silva. A torcida do Guarani vai ficando irritada. Bola com o Enzo, já estamos chegando, já passamos de 44. Daqui a pouquinho os acréscimos vai subir. Vem chegando a equipe do Paulista, tira Nicolas de cabeça. A bola sobra ali com o Gustavo Índio, bate e rebate. Tira o Léo Couto e fica bravo o número 4 do Guarani ali, Zaquetá. Olha aí. O bandeirinha subiu a bandeira e o árbitro falou, segue o jogo. E a torcida ficou brava lá do lado das vitalícias, hein? E lá vem o Paulista de novo. Que toque de bola, tentou uma bicicleta, acertou. A cabeça do Nicolas, não acertou nada, que ele levantou, opa! Vem descendo a equipe do Guarani, o Pablo Baianinho faz a finta, vem descendo pelo lado canhoto, chega a marcação do Wesley. Agora lá, agora uma graça do Pedro Monteiro. Na nossa frente aqui, ele quis insinuar, né? Uma cabeçada do Pablo Baianinho. Aí não, né? Agora caiu o jogador Pablo Baianinho ali também. Tá virando... Aí é circo, aí é encenação, ali é teatro, aí não é futebol, né, Wagner Ferreira? Final de jogo melancólico, né? Nessa escapada do Guarani aí, era para ter um aproveitamento melhor. No entanto, quis cavar uma falta, nem sei o que o árbitro apontou, se apontou lateral, se vai realmente marcar falta pro Guarani. E depois o Pablo Baianinho desaba lá, tentando ganhar um cartão para o adversário. Ei, que circo no finalzinho de jogo. Que circo. Subiu 5 minutos lá, viu, Zanqueta, a bola com o Lucas Macedo, saiu. Você acha que eu não vi? Você viu, né? Eu não. Quantos minutos? Você quer em minutos ou segundos? Pode ser em minutos. 300 segundos. 5 minutinhos de acréscimo. Vamos até, se não fizerem, né? Tanta gracinha, ficar caindo aí o juiz dá mais, vamos até os 50. Tá 2-1, Guarani vai aí, garantindo a sua vitória. 5 minutinhos na telinha do canal do Grigo, você vê aí, 5 minutos de acréscimo e a equipe do Paulista vem descendo novamente. Toca do Enzo, o Enzo toca com o Biro lá pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Chega a marcação do Gabriel Mota, ele vai levando pro meio. Público! 1.184 pagantes, 110 não pagantes, um total de 1.294 para uma renda de R$ 6.700. Quanto a renda? 6.700? Yes. Nossa, isso é prejuízo, hein? 1.184 pagantes, 110 não pagantes.
Agora, olha lá, agora caiu o Gabriel Reis, o Pablo Baianinho tá ali também na jogada. Rapaz do céu, o jogo tá ficando feio. Tô até achando que vai sair o famoso... Vermelhinho. Eu acho também. Vamos ver ali. Tá chamando o Gabriel Reis. O Gabriel Reis... Eu acho que vai os dois vermelhinhos, hein? Será que vai? Ele tá com o amarelo na mão, né? Ele tá com o amarelo na mão. Vamos ver aí o que ele vai fazer. O Fred Conte sai lá do gol, veio aqui na linha que divide o gramado reclamar com o árbitro. Ele deu amarelo, né? Deu amarelo para o Gabriel Reis, correto? Positivo e vai dar Pablo Baianinho também. Gabriel Reis amarelado e o Pablo Baianinho também. Mais uma vez eu acertei a renda, hein? Brincadeira. Não vale, você contou? Exatamente. Exatamente, contou não vale, né? Cartão amarelo então pro Gabriel Reis e pro Pablo Baianinho. Falta, o Guarani já bateu, o Vinícius Cauê recua com o Nicolas lá atrás com o Fred Conte. Olha o Gustavo Índio, chega na apetite o Fred Conte, de canhota bate na frente, sobe o Pablo Baianinho, sobrou o Gabriel Reis também, os dois que acabaram de levar cartão. Bola sobra com o Enzo, toca com o Aslen, vai passando o Pedro Monteiro, o Aslen vai levando pelo lado direito, a marcação do João Vitor em cima dele, chegou! O Vinícius Cauê, o árbitro manda seguir tudo, agora cai ali também, mas tá, agora vai sair. Strike! Tem 1, 2, 3 jogadores caídos. O Pedro Monteiro foi o último que deu o carrinho em cima do Vinícius Cauê. Sabe o que isso significa nesse momento do jogo? O quê? Nada. Nada. Daqui a pouquinho, o problema é que daqui a pouquinho nós vamos colocar esse som aqui, ó. Pra separar o ringue, porque tá virando, né? Um MMA dentro de campo agora. Toca Lucas Macedo de cabeça, sobra a bola tranquilamente pro Zé Mendes. O Zé Mendes vai virando a bola, tentou fazer o toque pro Vitinho. Chega o Gabriel Mota, rouba, recua com o Lucas Justen. Sai jogando o Guarani no setor defensivo. Já estamos com 48 minutos e meio. O árbitro falou que vamos até os 50 minutos. Lançamento pro Lucas Macedo. Fica tranquilo com o goleirão. Colheu Winston, sai jogando com o Gabriel Reis. Setor defensivo, tá 2-1 pro Guarani. Bola com o Enzo, vira pra direita. Quem recebeu é o Pedro Monteiro. Ele faz o domínio da bola, recua atrás com o Gabriel Reis. Isso daí é o que o Guarani quer. O Paulista fica tocando bola aqui no setor defensivo. Bola com o Biro. Biro vai descendo pela canhotinha. O Guarani se recua inteirinho agora no campo defensivo. Joga na frente. Bola com o Vitinho. Chega Lucas Justen. Sentiu. Coloca a bola pra fora, sentiu. Sentiu Lucas Justen, correto? É cãibra, hein? Cãibra. Já bateu rápido, vem descendo o Renato Marola. Era com o Biro, a bola saiu. Não ensaiaram bem, né, a jogada aí, né, ô Zanqueta? Esse não é o Biro do Cavaco, é o Biro do Cavaco sem corda. Tá aí, 49 minutinhos, estamos chegando a 49 minutinhos e meio, é a última subidinha do ponteiro no relógio, o juiz vai apitar o final, o Guarani vai garantir a sua primeira vitória na Copa Paulista. O Paulista faz a cobrança de lateral, vem descendo pelo setor aqui defensivo. Bola com o Gabriel Reis, toca na direita com o Pedro Monteiro, chega a marcação do João Vitor em cima dele, vem descendo o Paulista, tenta sair jogando, né? Tenta sair jogando, lá com o Zé Mendes, lá de perna canhota, da canhota pra direita, ele faz o lançamento com o Aslen chega a marcação do Vitor Gabriel, toca com o Nicolas, sai jogando, quando ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro! Estreia com vitória do Guarani na Copa Paulista. 2 para o Guarani. 2 gols do Samuel. 1 para a equipe do Paulista. Gol do Vitinho no segundo tempo. Lemão Zanqueta. O detalhe nesse pós-jogo aqui da Grigo. Final de jogo. Um primeiro tempo onde o Guarani envolveu a equipe do Paulista. No segundo tempo, a equipe do Paulista envolveu a equipe do Guarani. No primeiro tempo, superioridade do Guarani 2-0. No segundo tempo, superioridade do Paulista 1-0. Mas o placar final ficou Guarani 2, Paulista 1. Estreando com vitória a equipe do Guarani, que sofreu o segundo tempo, Wagner Ferreira. Mas o importante são os 3 pontos. É isso que o Guarani quer, somar pontos e conseguir o título dessa Copa Paulista e a vaga na Copa do Brasil. No final das contas, né, o que vale, o que fica é a vitória, são os 3 pontos. O futebol apresentado no segundo tempo é preocupante demais, né? O torcedor do Guarani saiu satisfeito em termos, né, com a vitória, mas lamentando, principalmente o setor defensivo do time, batendo cabeça desde o goleiro, toda a linha de zaga, os 2 laterais.
do meio campo para frente até que razoável, principalmente pelo primeiro tempo. No segundo, nem isso. Quando a segunda bola era do Paulista, as mexidas do técnico do Paulista deram resultado. As mexidas do técnico do Guarani pioraram o time. Então, o Guarani tem que dar graças a Deus de ter vencido o jogo por 2-1. Correu o risco de sofrer um empate dentro de casa na largada da Copa Paulista. Tá aí, Wagner Ferreira fazendo as primeiras análises dessa vitória do Guarani, 2-1 frente à equipe do Paulista de Jundiaí. A equipe do Guarani vai saindo lá, né, de campo, o pessoal lá das Vitalícias batendo palma para os jogadores do Guarani. Tô vendo o Pablo Baianinho aqui no Círculo Central, Zanqueta, parece que sentiu mesmo, hein, tá ali com a mão na perna. O Samuel do lado dele conversa com ele, parece que sentiu o Pablo Baianinho. Ele tá com enjoo. Com enjoo. Será que ele tá grave? Problema pro próximo jogo em Indaiatuba contra o Primavera. Olha aí. O importante é que o Guarani continue invicto na Copa Paulista. 100% de aproveitamento, né? Ô, Lemão Zanqueta, vamos lá. Pós-jogo da Grigo, vitória do Guarani, já começo com você. Vamos começar a eleição aí do craque da Grigo nessa noite de segunda-feira, primeira rodada da Copa Paulista, na equipe do Guarani. Quem você achou o craque da Grigo? Ele pode ter feito os 2 gols, pode ter dado a vitória ao Guarani, mas eu tô preocupado porque domingo eu não vou ter o cara vendendo pastel pra mim. Eu vou botar no Ryuta Takahashi, o japonesinho bom de bola, um bagre ensaboado que fez um carnaval na zaga do Paulista. O time caiu de produção após a sua substituição. Para mim, o craque do jogo vai ser o Ryuta Takahashi. Tá aí o voto do Lemão Zanqueta no Ryuta Takahashi. E na equipe do Paulista, quem que você achou aí o destaque dessa equipe de Jundiaí, Lemão? Gostei da movimentação do Vitinho. Depois que entrou no decorrer do jogo, a primeira bola fez o gol. Uma boa movimentação, eu vou ficar com o Vitinho. Tá legal. Tá aí os votos do Lemão Zanqueta, craque da Grigo Ryuta Takahashi pelo lado do Guarani. E também o Vitinho pelo lado do Paulista. Wagner Ferreira, sua opinião, seu voto pro craque da Grigo na equipe bugrina? Seria demais eu dizer que o Samuel fez os 2 gols e mais nada, né? Deu os gols que deram a vitória ao time. Mas o Lemão tem razão, hein? Aquele que foi o craque mesmo, que mostrou qualidade técnica, foi o japonesinho, o Takahashi. Vou ficar com o Lemão, meu voto também vai para o Ryuta Takahashi. Tá aí, pelo Guarani. Ryuta Takahashi. E na equipe do Paulista, Wagner? Também vou com o Vitinho. Ele fez uma fumaça ali pelo lado e acertou então o Fausto Dias nas suas alterações, enquanto que o Marcelo Cordeiro pisou na bola. Poderia até dar um pé mole para ele, mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Tá certo. Então, Ryuta Takahashi pelo lado do Guarani e Vitinho pelo lado do Guarani. Para vocês, as palmas dessa equipe, desse timaço da Web Rádio Grigo, eleitos craques da Grigo nessa jornada esportiva. Vamos lá então, começo com você agora, Wagner. O famoso pé mole na equipe do Guarani. Cauê, pela pichotada do gol de empate, do primeiro gol do Paulista. E pelo lado do Paulista, né, podemos escolher aqui quem é que não foi bem. Olha, não tenho... O time foi um todo, né, bem ajustado, o time do Paulista, principalmente no segundo tempo. No primeiro nem tanto. Mas vamos ficar aí com o Choco, camisa 10. O Choco, tá aí. Por eliminação, vai o Choco. Você copiou eu. Você vai na mesma, ô Zanqueta, na equipe do Guarani, quem? Não tem como não votar no energúmeno que faz uma lambança daquela na grande área, trazendo o Paulista para o jogo de volta. Cauê Rafael, não adianta reclamar a vaga do time titular que não vai ter. Seu alemão. E na equipe do Paulista? Esse parecia o ovo Choco. Não fez nada no jogo, não enterrou o Paulista. Um jogador que era para fazer as armações, as articulações, ele articulou do lado de fora. Choco! Tá aí, então. Pelo lado do Guarani, então, o Cauê Rafael, e pelo lado do João Choco na equipe do Paulista, para vocês deu ruim, hein? Os pés moles nessa jornada esportiva da Grigo. Tá aí. Lemão Zanqueta, finalizando essa nossa jornada esportiva, vitória do Guarani, correto? 2-1, estreia na Copa Paulista. O Guarani, com esse resultado de estreia, ele já assume a liderança do grupo 3 na Copa Paulista. Tá aí o Guarani
Deixa eu ver os outros resultados de hoje para eu passar direitinho para você. O Guarani venceu 2-1, Oeste 1, São Caetano 0, São Bento 0, 15 de Piracicaba 0. Amanhã joga Inter de Limeira e Botafogo. Então o Guarani ele tem 3 pontos, tá na liderança. Aí vem todos com 1 ponto. Primavera, Rio Branco, São Bento e 15 de Piracicaba. E o Paulista que perdeu com nenhum ponto. Então, início da Copa Paulista, como você disse, vitória do Guarani. Mais algum destaque, ô Lemão Zanqueta? A você, ouvinte esperto da Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil neste momento, às 19 horas e 59 minutos, marcando o cuco aqui da Rádio Grego. Vou deixar meu telefone no ar para você que quer fazer um recado de amor para sua namorada. É só ligar no telefone 19991730738. Você vai ouvir a voz marcante do nosso narrador, a voz que mais cresce no Brasil, ele, Anderson Luiz Grigoleto. Nojento! E aí, então, Zanqueta, lembrando que o Guarani, na segunda rodada, né, joga, como o Wagner Ferreira já passou, no dia 21, hoje é dia 16. No próximo final de semana. No próximo final de semana, exatamente. Dia 21, às Domingo. 15 horas, lá no Ítalo Mário Limonge, na cidade de Indaiatuba, Primavera e Guarani. Esse é um jogo difícil, porque nós estamos no inverno, né? E vai pegar um Primavera. Pode dar choque no time do Guarani, que tá muito frio, e pega a Primavera, que é calor. Sabe o que significa que eu tô falando? Exato. Nada. Sim. E o Paulista joga no dia 20, um dia antes, às 20 horas, lá no Jaime Sintra, contra a equipe do São Bento. Lemão Zanqueta, valeu demais, mais uma jornada esportiva da Grigo, hoje na Copa Paulista, estreia do Guarani, vitória do Guarani, valeu pela sua participação, sempre, né, trazendo as informações, lance a lance, trazendo a sua trupe para participar da nossa jornada. Valeu demais, Limão, muito obrigado, uma ótima semana para você, viu, Zanqueta? Muito obrigado, Anderson Luiz Gregoleto, Wagner Ferreira, o interminável, a voz marcante do Rádio Campineiro, conosco aqui na Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos acompanhando o Guarani na Copa Paulista. Isso mesmo, torcedor bugrino. Uma das únicas rádios a transmitir o jogo do Guarani, aqui direto do estádio Brinco de Ouro. Não percam, domingo, Guarani e Primavera. Tenho certeza que a torcida do Guarani se fará presente lá no estádio em Indaiatuba. Carlos Zanqueta. Grande Lemão Zanqueta, valeu demais. Wagner Ferreira, pra gente finalizar essa nossa jornada esportiva da Grigo, você já deu aí, né, fez a sua análise, mas para fechar, vitória do Guarani, como não falamos, importante, é isso que o Guarani quer, somar os 3 pontos, ir caminhando e chegar ao título dessa Copa Paulista para chegar na Copa do Brasil. Você já disse, não gostou das alterações do Marcelo Cordeiro, realmente não é, porque o Wagner Ferreira não gostou, é porque deu para ver, né, quem está assistindo o jogo, que a equipe do Guarani simplesmente, como você usou o termo, sumiu no segundo tempo. E o técnico Fausto Dias aproveitou, mexeu na sua equipe, numa dessas mexidas o Vitinho foi lá, fez o gol, logo quando ele entrou já meteu a bola para dentro. Então nas alterações o Fausto Dias se deu melhor, mas a vitória ficou com a equipe do Guarani. Para fechar esse resumo dessa partida, a arbitragem, e aí, Wagner Ferreira? É muito fácil, né? O Guarani começou a partida, né, dominando o jogo, criando as chances, fez os 2 gols e até a gente estava sugerindo aqui, seria um jogo de 2 vira, 4 acaba. Mas eis que o Fausto Dias, o técnico do Paulista, no intervalo, para o segundo tempo já veio com 4 alterações. Nós fizemos a crítica aqui, mas isso é muito ousadia. Não está contando com uma expulsão, uma contusão, nada disso. Meteu 4 logo de cara. E depois ainda colocou mais um, colocando o Paulista no jogo e empurrando o Guarani para trás, criando várias chances, começando obrigando a aparecer os defeitos na defesa do Guarani. Tanto os laterais, como o miolo de zaga, e até o goleiro Fred Conte. Mas felizmente, né, o Guarani conseguiu fazer os 2 gols no primeiro tempo que acabaram garantindo. O Paulista fez um gol, não vou dizer que foi um gol achado, né? Foi um gol entregue de presente pelo Cauê, foi dominar uma bola, deu no pé do Vitinho, ele puxou pro meio e bateu no canto do goleiro Fred Conte, fazendo o gol do Paulista. Aí o time sentiu, recuou, começou a errar passes, toda a segunda bola era do time de Jundiaí, as alterações feitas pelo Marcelo Cordeiro não convenceram.
O Takahashi, queira ou não, segurava uma bola ali pela direita, ele acabou tirando o japonesinho, que acabou sendo, na nossa opinião, o craque da partida, o Takahashi, e tirou o Samuel. Até aí o Samuel já não estava com aquela mobilidade, porque todos sabem, né, que ele tem um probleminha com a balança, um pouquinho fora de forma, mas vinha fazendo o papel dele, né? Fez os 2 gols no primeiro tempo e acabou colocando o Macedo, ridículo o Macedo, né? Entrou para... Fez nada, né? Primeira bola que ele pegou, mandou lá no campo da Ponte. Depois teve uma bola dividida com o lateral ali, acabou perdendo como se fosse perder um doce, né? Um cara tirou o doce de criança para tirar a bola do Macedo. Então, não adianta reclamar, ele chegou a ter chance no time de cima, mas pelo que jogou hoje aqui, não vai conseguir nunca uma vaguinha no time titular. E outros jogadores que entraram aí, Gabriel, o Nicolas, Lucas Martins, o Mota, realmente ficaram devendo. As alterações não deram certo pelo lado do Marcelo Cordeiro. E agora pensar no próximo jogo, né? Que é contra o Primavera, um jogo difícil, fora de casa. E nós vamos ver qual é a atitude do treinador Marcelo Cordeiro. Se vai no reativo ou vai propor jogo mesmo sendo fora de casa. Bom, ele tem a semana toda aí para preparar o time. O titular, o time de titular do Guarani está descansando, só volta daqui 15 dias, mais ou menos, né? E então é possível até que seja desparra, né? Um treinando contra o outro ali, aí é um probleminha aí de acerto aí entre as duas comissões técnicas. Mas o que prevalece então são os pontos, né? Agora ele fez os 3 pontos, vai liderando o seu grupo, o grupo 3 desta Copa Paulista, mas tem que melhorar muito o seu futebol, hein? Principalmente o setor defensivo. E o Paulista, pelo começo de jogo, a gente esperava que fosse tomar uma goleada hoje aqui. No entanto, o próprio Guarani tornou a partida difícil. Então, 2-1, placar merecido, né, pelo que fez no primeiro tempo. Mas no segundo, o Paulista apertou e ameaçou empatar o jogo. Bem, um jogo sem muitas emoções, né? Segundo tempo ruim, primeiro até que foi bom. A arbitragem chamado de garoto, né? O cara tem 27 anos, o Rodrigo Fernandes Júnior. Ele é de Santa Bárbara, aqui do lado aqui. E ele é um dos árbitros que saíram daquele programa Jovens Árbitros da Federação, ano passado, 2024. Recebeu uma bolsa de R$ 2.600 e teve, durante o período, teve um plano de saúde, odontológico, aulas de inglês, espanhol, psicólogo, teve nutricionista, treinamento técnico e físico. Então vejam que a federação investiu aí R$ 1.200.000 nesse programa Jovens Árbitros, e esse árbitro que apitou hoje aqui é um desses que saíram desse programa. Não teve problema, não. Não tem problema de lances polêmicos, nada, até que foi bem o árbitro. O Gustavo Rodrigues de Oliveira, 37 anos, ele foi bandeira do jogo Guarani 4, Água Santa 0. Lembra desse? Olha aí, ó. Foi desse bandeira aí, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Ele é de São Paulo, empresário, e o outro, o Jefferson Iago Franco Pinto, 30 anos, microempresário também em São Paulo. A arbitragem até que a torcida chegou a homenagear o árbitro em alguns momentos, né, da partida, mas é parte normal, coisa de jogo, lances de jogo. Então não comprometeu nenhuma participação da arbitragem no resultado final da partida. Guarani 2, Paulista 1, é o que interessa na largada desta Copa Paulista. Pergunta. Que dá a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Pergunta, Wagner Ferreira. Você falou que o assistente é microempresário? Microempresário. Seria o Raul da Takahashi mini jogador? Também faz parte, né? Mini. Como é que você falou? É mecânico de carrinho de rolemã, é isso? Ele é o verdadeiro... Ele é o verdadeiro... Ele abastece carrinho da Hot Wheels. Muito bem, Anderson, foi um prazer mais uma vez trabalhar ao lado de Lebon Zanqueta, de Anderson Grigoleto aqui na Web Rádio Grego, prometendo voltar então no final de semana, acompanhando o Guarani nesta Copa Paulista. Afinal, o time principal está descansando, enquanto a parada aí da Série C, e a gente vai acompanhando então esse time do Guarani, talvez no sábado, né? Sábado. E acho que é domingo, viu? 19 é sábado. É 21. 19? É quinta. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos confirmar que é a segunda rodada, aí, Guarani 21. Dia 21 às 15 horas. Sábado. Então é sábado. Lá não tem iluminação, falando que é né? sábado. Começa mais cedo, né?
Apesar que eu acho que é o único jogo que o Primavera vai mandar no seu estádio, porque o Primavera vai mandar seus jogos aqui no Moisés Lucarelli, nessa Copa Paulista, não é correto? Foi uma solicitação da Polícia Militar para não ter o clássico já Guarani e Primavera no campo da Ponte. Ele solicitou que o Primavera começasse a reforma, postergasse a sua reforma após o final de semana, onde o Guarani vai fazer presente no estádio lá em Primavera. Primavera é um time que eu tenho muito carinho, defendi por 2 anos. O Eli Carlos, me levou para lá. Saudades do Primavera. A informação, hein? Tá aí, ó. Pouca gente tá sabendo disso. Tá aí, inclusive então. Eu não sabia. Tá aí. Wagner, eu que agradeço demais, viu? Mais uma vez sua jornada, ter você junto conosco nessa jornada esportiva. Valeu demais, uma ótima semana para você também, Wagner. Ok, grande abraço a todos, obrigado aí pela preferência de sempre e vamos que vamos. Wagner Ferreira. Tá aí, esse timaço da Grigo, não vou esquecer não, hein? Ganhador do boné, fiz o sorteio enquanto o Wagner fazia os seus comentários aqui, Paulo Marques. Paulo Marques levou o boné hoje, ele foi o ganhador do boné da Rádio Grigo, um boné lindo, boné branco. Wagner Ferreira estava com ele sábado no jogo da Ponte Preta. Sensacional esse boné, hein? Bom, vamos lá então para a gente fechar essa jornada esportiva com a nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica, é a primeira rodada da Copa Paulista, partida disputada aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Paulista 1. O Guarani, do técnico Marcelo Cordeiro, jogou com Fred, Cauê, Rafael, Lucas Justen, Léo Couto e Titi. Vinícius Iude, Vinícius Cauê, Pablo Baianinho, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Entraram na equipe do Guarani o Nicolas, o Vitor Gabriel, também o Lucas Martins, Gabriel Mota e o Lucas Macedo. Anotaram os gols do Guarani, os 2 gols anotados pelo Samuel, número 9 do Guarani, aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 37 do primeiro tempo. Amarelados na equipe bugrina, o Titi, o Vinícius Iude, o Pablo Baianinho e também o Lucas Martins. A equipe do técnico Fausto Dias, a equipe do Paulista de Jundiaí, jogou com Lee Winston, Renato Marola, Michael Ramos, Zé Mendes, Lucas Silva e Biro, Miguel Elias, William Monteiro, Gustavo Índio, João Choque e Guilherme. Entraram na equipe do Paulista o Pedro Monteiro, Gabriel Reis, o Enzo, o Aslen e o Vitinho Nascimento, que foi o homem que fez o gol da equipe do Paulista aos 19 minutos do segundo tempo, numa falha, numa matada. A bola estava indo tranquilo pro Cauê Rafael, ele fez uma matada horrível, sobrou pro Vitinho, Vitinho colocou lá dentro, colocando o Paulista no jogo, mas não deu. Final de jogo, Guarani 2-1. Apitou essa partida Rodrigo Fernandes Júnior, auxiliar número 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, auxiliar 2, o Jefferson Iago Franco Pinto e a quarta árbitra, Thalita Ximenes de Freitas. Público aqui no Brinco de Ouro, nesta estreia do Guarani. 1.184 pagantes, 110 não pagantes, totalizando um público de 1.294 torcedores aqui no Brinco, para uma renda de R$ 6.700. Rapaz, que prejuízo que o Guarani tomou nessa noite, né? Com essa renda. Realmente precisa entrar na Copa do Brasil, porque o campeonato, como podemos ver, principalmente quando o jogo é no período noturno, o prejuízo é grande. Essa foi a nossa querida ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica da Grigo. Agradecendo a participação de todos vocês que interagiram conosco, deram a sua audiência para a nossa jornada esportiva da Grigo. Parabéns ao Paulo Marques, hein? Ganhou o boné da Rádio Grigo nessa nossa jornada esportiva. Agradecendo também os nossos parceiros, apoiadores, a Eletrolar, a Prado Corretora, o Clube Concórdia, a Biguá Alimentos e a Óticas Ferrari. Estamos chegando ao fim dessa jornada esportiva da Grigo. Vá acompanhando as nossas redes sociais para você ficar ligado em todas as nossas transmissões. Legal? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Valeu demais nessa jornada esportiva da Grigo. Vitória do Guarani. 2 para o Guarani. 1 para a equipe do Paulista. Valeu, até mais.